Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Ver Mais. Esse espaço foi criado pela SOP, a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco. E eu, Michel Bittencourt, sou médico oftalmologista, mas hoje eu estou aqui representando você, paciente, para trazer perguntas sobre esse assunto que é tão comum, que é a catarata. A catarata, a gente sabe que é a principal causa de cegueira reversível no mundo e que se você não teve, um dia você vai ter, porque ela faz parte do envelhecimento natural dos olhos. Para a gente comentar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou com esses dois grandes convidados aqui, Dr. Bernardo Cavalcante. Bernardo, por favor, fique à vontade de se apresente. Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui, fazendo parte dessa ação da SOP, de levar informação realmente para os pacientes. Eu sou médico oftalmologista, terminei minha residência em 2010, fiz aqui na Fundação Tino Ventura, fiz o meu fellow, passei um tempo fora do país e hoje trabalho aqui basicamente com a parte de cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e também muito com a parte de olho seco. E acho que é um tema bem interessante, esse tema de catarata, e acho que a gente tem muito aqui a discutir, mostrar aos pacientes as opções que existem e desmistificar um pouco sobre essa condição que fala muito da visão e de como o paciente até envelhece e como ele pode ter melhor qualidade de visão na medida que os anos vão passando. E acho que a gente vai ter também um bate-papo muito legal com uma pessoa que a gente vem conversando hoje um pouco mais, que é o Wendel. E aí, Wendel, agora é contigo. Te apresenta aí e vamos ver um pouquinho também a história de Wendel, que também é bem bacana. Bom, pessoal, eu queria agradecer primeiramente ao convite, ter a lembrança aí do meu nome para vir conversar um pouquinho aqui com nossos pacientes sobre esse assunto que é tão importante, tão prevalente, tão relevante na nossa sociedade. E agradecer à SOP também pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais dessas informações com os nossos pacientes. Meu nome é Wendel, como Wendel Martins. Eu já atuo na oftalmologia, me formei no mesmo ano, somos contemporâneos aí em 2013, me formei em 2013. Passei um tempo em São Paulo também. Tenho como formação de subespecialidade no glaucoma, porém atuo muito nessa área de tratamento da catarata. Trato muitos pacientes dessa patologia aí. E a gente vive um momento ímpar aí da medicina e da oftalmologia nos recursos que a gente tem para tratar essa doença e a segurança que a gente pode trazer hoje para o paciente. A gente vai conversar várias coisas legais, eu acredito, sobre isso. E a maneira principalmente da nossa população entender como essa doença hoje se apresenta para a gente. Perfeito, Wendel. Gente, primeira coisa, a gente está falando de catarata, para a gente que já faz cirurgia de catarata aí com muita frequência, tudo isso, mas a gente tem que pensar no paciente que escutou esse nome pela primeira vez. Bernardo, me fala o que é catarata e se puder falar também um pouquinho do que pode causar a catarata, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, é importante o paciente, a gente sempre discutir com o paciente o que é que está acontecendo e tentar trazer de um formato que seja fácil de entender, Então, quando a gente compara, e acho que todo mundo já teve um avô que se operou, meu avô estava praticamente sem enxergar nada e aí realmente fez cirurgia de catarata. Será que eu, aos 60 anos, que ainda vejo bem, tenho catarata? Então, catarata nada mais é do que qualquer perda da transparência do cristalino. O cristalino é a nossa lente natural, é a lente que faz com que a gente tenha um foco mais ajustado e essa lente ela vai perdendo transparência. Eu costumo comparar muito de uma maneira simples com, do mesmo jeito que você está tendo cabelo branco, perfeito, o cristalino ele vai opacificando, vai perdendo a transparência. Então, o vidro do cristalino que era para ser transparente, ele vai se tornando esverdeado. E isso acontece, Michel, de uma forma tão lentamente que a grande maioria dos pacientes, às vezes, nem percebe, Então, é comum, às vezes, o paciente achar, eu acho que eu tenho boa visão, acho que eu não tenho nenhum problema. E aí, quando se testa, às vezes, é o teste do Detran que leva o paciente a vir para a gente, Ele vai assim, eu fui reprovado no teste do Detran porque eu não estou enxergando bem e, na verdade, não é questão de trocar óculos, é porque ele já tem uma catarata que limita, de certa forma, a visão dele. E essa opacidade, apesar dela iniciar, de certa forma, ali perto dos 50, 60 anos de idade, ela pode acontecer, inclusive, de outros formatos, Congênita, tem criancinha que já nasce, E aí existe uma abordagem específica para esse tipo. Mas eu acho que hoje aqui o nosso bate-papo é daquela catarata mais comum que a gente tem mesmo, que é a catarata que a gente vem surgindo com a idade mesmo, Wendel, tu explica de alguma forma diferente como é que tu lida com os pacientes? Minha abordagem, Bernardo, para explicar, é muito parecida com a sua. Eu gosto muito de usar o exemplo do cabelo branco aí, que ajuda muito a gente a compreender. E o que, às vezes, os pacientes trazem muito assim, para a gente é o que mudou nas últimas décadas. Porque, antigamente, não se falava tanto assim dessa doença, parece que hoje tem mais.
E o que eu tento explicar é que houve uma evolução muito grande na maneira de se tratar a catarata. A modernização das tecnologias, dos equipamentos, o avanço da cirurgia, hoje faz com que a gente, na medicina, na oftalmologia, celebre uma oportunidade até de discutir o que é uma condição oftalmológica e o que é uma doença. Porque o paciente que está cego de catarata, ele entende que alguma coisa está errada. E você diz que ele tem catarata, ele entende que ele precisa de um tratamento. Mas aquela pessoa que vai para a consulta de rotina, nessa faixa etária que você falou, de 50 e poucos anos, e você examina ele e fala, você tem catarata. Ele, mas eu faço tudo, eu leio, eu dirijo. E aí esse entendimento que o paciente precisa ter de que aquela condição começa nessa faixa etária e que ela é gradativa, é progressiva, é muito importante para que ele entenda junto com a gente, que esse relacionamento seja construído numa confiança, para que ele entenda que, às vezes, o momento de tratar, né, o momento em que a gente apresenta uma possibilidade de tratamento, ela é mais precoce do que era antigamente. Hoje a gente fica triste de ver um paciente começar a ter limitação na qualidade de vida dele por conta de catarata. Porque a gente sabe que o tratamento é muito seguro, muito moderno, a recuperação é muito rápida e a gente não quer apresentar isso para o paciente quando ele está cego por essa doença. Perfeito, Wendel. E eu achando que eu usava o cabelo branco, que tinha tirado isso da minha cabeça também, porque eu não inventei nada. Eu acho que foi muito quando bem... você pega um paciente careca, né? Também é o cabelo branco e a ausência do cabelo também que vem com a idade. Mas essa coisa do cabelo, assim, é como você olha, né? Você olha... o Michel um pouco menos, mas nós dois aqui. Quem olha assim pra gente falar, você é grisalho? Depende, eu acho que não. Aí é aquela coisa, a catarata é a mesma coisa, né? Você tem catarata, mas e aí? Eu tenho que operar, não tenho que operar? É justamente, a gente celebra hoje, eu acho, essa possibilidade de mostrar isso pro paciente. Ele não precisa chegar totalmente com a cabeça branca pra gente cuidar. Perfeito. E olha, pegando isso como associação, a gente entende que o envelhecimento ele é único. Cada pessoa vai envelhecer numa velocidade ímpar e as partes do corpo não envelhecem da mesma forma. Então a gente vê, poxa, meu avô com 70 anos vê tudo e eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos e não estou vendo praticamente nada. Porque tem pessoas que também começam a ter cabelo branco aos 30 anos e outras pessoas vão ter com 60 anos. E é muito comum aquela pergunta também, né, Wendel, e daqui a quanto tempo ela vai evoluir? Não tem como a gente saber. A gente sabe que tem vários fatores associados na questão da saúde que podem fazer esse processo ser mais rápido ou esse processo ser um pouco mais lento. E dando um passo um pouco sobre uma coisa que vocês falaram muito bem, que é essa questão do que é enxergar, do que é ver, né? Primeiro, eu gosto sempre de separar que a gente tem a quantidade de visão e a gente tem a qualidade de visão. A catarata, muitas vezes, vai depreciar um pouco a qualidade da visão. Então, você vai ver as coisas, por exemplo, como a gente vê através de um insufilme de um carro, mas a nitidez, o brilho das coisas não é o mesmo. À medida que vai progredindo, que a gente vai perdendo a capacidade de discernimento dos objetos, das pessoas ou de qualquer outra coisa, e aí a gente vai chegando num estágio mais crítico. Então, isso traz para a gente a ideia de que a catarata ela tem também estágios diferentes, né? E também subtipos diferentes. Wendel, fala um pouco para a gente sobre esses subtipos da catarata e sobre os estágios da catarata e como que a gente pode ajudar o paciente a tentar entender um pouco melhor em qual desses estágios que o paciente pode estar. Perfeito, Michel. Eu acho que o mais importante dessa catarata relacionada à idade que a gente falou aí, a questão da catarata senil, ela que deve atingir todos nós, né? Quem viver o suficiente será alcançado por ela. Então, essa condição, o mais importante que a população entenda é que essa é uma condição gradativa. Essa característica que você muito bem explicou, relativa à quantidade e qualidade de visão, ela é pouco percebida de acordo com a lentidão que ela acontece. Então, é muito difícil que a pessoa, às vezes, mesmo que tenha um grau de vamos simplificar aqui, né? Vamos dividir aí a catarata em uma leve, numa moderada, numa avançada, para todo mundo entender. É muito difícil que alguém que passou 10, 20 anos para desenvolver sair de uma catarata leve para uma moderada, que ele perceba que ele chegou nessa condição, porque é uma situação muito gradativa, né? E é o tipo de catarata mais comum que vai acometer aí a população, que vai necessitar de um tratamento.
Mas como o Bernardo comentou muito bem, também tem outro tipo de catarata. Tem a catarata congênita, né? O bebezinho pode nascer com essa condição, e aí essa investigação já é feita na situação, ao nascer, num teste do olhinho. E a gente tem as cataratas que podem ser secundárias a outras condições de saúde, né? Ou podem ser aceleradas por outras condições de saúde, outras comorbidades. A gente não pode deixar de citar, principalmente na nossa população, pela prevalência altíssima de diabetes, por exemplo. O paciente que tem diabetes, ele vai acelerar esse processo aí, que é gradativo, mas ele acaba sendo acelerado se esse paciente tiver uma condição de diabetes descompensada, descontrolada. E outras condições oculares, como glaucoma, como uveíte, são doenças oculares que podem acelerar ou provocar o desenvolvimento da catarata, e aí ela passa a ser uma condição secundária de uma composição de condições, de doenças, de patologias que esse paciente tem no olho. Perfeito. Gostaria de complementar, Bernardo? Eu acho que o Wendel falou assim de uma maneira muito tranquila, né, de entender. E acho que isso que você colocou, Michel, essa lentidão, né, que foi falado aqui, né, de como isso surge, isso às vezes dificulta mesmo, mas eu acho que às vezes cabe até a gente como médico questionar alguns sintomas dos pacientes, né? Como é que está a tua visão à noite? Como é que está a sua visão ao dirigir? Então, às vezes a gente está tão automático na rotina do dia a dia que a gente não percebe essas mudanças, né? E às vezes quando você pergunta, não, e de noite? Tu estás vendo bem? Como é que fica para dirigir? Ah, não, realmente eu estou com mais dificuldade de dirigir de noite. Ou às vezes quando eu pego uma BR, uma estrada maior, eu me sinto tenho menos segurança na minha visão. Então, são às vezes esses pequenos detalhes do dia a dia mesmo que vão interferindo. E aí isso bate bem naquela questão qualidade e quantidade. E às vezes aquele paciente que tem 100% de quantidade de visão, mas ele começa a ter uma qualidade de visão já deteriorada por essa catarata, né? E aí cabe naquela situação de qual é a hora certa de mexer. A hora certa, cada paciente, na verdade, vai acabar definindo, né? Eu acho que eu costumo até abordar com os pacientes de uma forma assim, bem tranquila, né? De dizer assim, isso está atrapalhando o seu dia a dia? Né? Se estiver atrapalhando, se é uma coisa que você almeja melhorar, de repente chegou o momento de você se submeter à cirurgia, né? Ah, não, ainda consigo fazer minhas coisas, eu não quero mexer agora? Também não pode. Não precisa mexer, não tem que ter necessidade de interferir, de intervir naquele momento, né? Agora, também não dá para a gente deixar aquele paciente que já tem uma catarata, né, avançada para moderada, e você deixar ele assim, não, espera aí. E aí esse paciente desaparece, volta daqui a 5 anos, né? E aí você tem um momento certo de hoje de você mexer para ter segurança, para ter qualidade, para poder promover realmente a melhoria de qualidade de visão dos pacientes. Porque essa percepção, né, a gente precisa ajudá-lo nessa percepção, né? Porque, como muito bem você falou, às vezes só a abordagem de percepção de qualidade para ele, às vezes, isso é como a gente falou, é tão gradativo que ele não percebe que já existe ali o carro que ele está esbarrando no meio-fio, que na hora de uma ultrapassagem ele não está fazendo mais com tanta segurança. Então, eu também mostro a questão quantitativa, né? As pessoas gostam muito de perguntar o percentual. Eu enxergo quantos por cento, né? E a maioria da população não sabe que a gente não mede a visão em percentuais. Mas se ele faz lá um 20/40, que é na tabela que a gente utiliza para medir, uma tabela de Snellen, eu explico para ele, você está precisando chegar a 6 metros para ver uma coisa que uma pessoa com uma visão normal, ela enxerga a 12 metros, para ele mais ou menos entender que eu estou medindo ali, eu estou comparando o que seria o ideal para ele. Porque a percepção, às vezes, não, por mais que eu diga esses números para ele às vezes pensa, poxa, mas eu leio meu livro, eu dirijo meu carro, eu levo meu filho na escola, então ele não tem essa percepção. Eu acho que a gente tem que mostrar as duas coisas, mas perfeito. Eu acho que a percepção de qualidade é perfeito. Principal. Eu tava olhando, vocês estavam falando, eu tava vendo meu olhinho. Eu falei, cara, eu tenho que usar o meu olhinho, né? Eu trouxe meu olhinho pra cá. Então, assim, a gente, quando vai falando de lente dentro do olho, catarata, paciente que não tem nenhuma percepção de como que funciona a anatomia do olho, ele pode ter um pouco de dificuldade de entender isso. Então, vamos imaginar que o olho é como se fosse uma câmera, né? A luz, quando entra, atravessa essa primeira estrutura que é a córnea, que precisa ser avaliada antes da cirurgia da catarata, passa pela lente natural do olho, e essa lente natural do olho, ela tende a ajustar o foco nessa porção do olho que é a retina. Então, a luz, quando entra e toca na retina,
o corpo vai transcrever aquela informação e leva através do nervo óptico para dentro do nosso cérebro, que é um grande computador que vai codificar aquele processo como todo, e isso faz você enxergar. Então, a catarata seria uma opacidade nessa lente, e como nós já conversamos aqui, essa opacidade ela tem estágios diferentes, ela tem subtipos diferentes, ela tem doenças como principalmente a diabetes, que pode alterar a transparência do cristalino de uma forma mais rápida. E uma outra coisa também que eu queria falar é sobre, assim, complementando tudo que você falou, é que às vezes o paciente precisa ter a compreensão de que os olhos são dois, mas a visão é uma só. Então não é incomum, às vezes, você tem um olho que você está com uma catarata um pouco mais avançada, e quando você faz o teste monocular, você percebe uma queda grande da qualidade visual. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de orientar para os pacientes para fazer. Porque quando você olha e vê que um olho está ruim, mas com os dois você está bem, você precisa entender que aquele melhor olho, em algum momento, vai chegar naquele estágio. E a gente falando sobre estágio... Olha, eu trouxe várias coisas aqui, meu amigo. Tá cheio de brinquedo, cheio de né? brinquedos. A gente tem, olha, estágios diferentes. Então, quando a gente vai chegando no estágio mais avançado, uma cirurgia para esse tipo de catarata é completamente diferente para esse tipo de catarata. Mas antes da gente chegar no processo cirúrgico, a gente precisa fazer uma série de exames, que são os exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios, eu digo que são os preparatórios para a cirurgia. É como se fosse uma viagem. A viagem, a melhor forma de você ter uma boa viagem é você se preparar bem para aquela viagem. Então, os exames pré-operatórios, eles fazem justamente isso. Bernardo, explica um pouco, agora que a gente falou um pouco mais sobre a anatomia do olho, o que esses exames trazem para a gente e como que a gente monta todo esse planejamento de como a cirurgia deve ocorrer. Então, vamos lá. Acho que tudo partiu do avanço, realmente, hoje, que existe tecnologia na própria cirurgia de catarata, né? Então, a gente comentou um pouquinho no começo aqui sobre a história, e meu avô perdeu a visão para poder se operar. Tá? Então, se a gente contar um pouquinho a história da catarata, ela não pode ser separada, por exemplo, desses outros brinquedinhos que Michel deixou aí, que são as lentes. Né? Então, hoje, né, a gente consegue fazer uma cirurgia de catarata por uma incisão, às vezes, menor do que 2 milímetros, uma incisão bem pequenininha. Né? Essa lente que está aí desse tamanho todo, ela vai se dobrar todinha para passar por essa incisão. E a gente precisa ter formas, inclusive, de medir a segurança que esse olho tem, de medir onde essa lente vai ficar e o grau que essa lente vai dentro do olho. Né? Então, se a gente entendeu, você mostrou duas estruturas extremamente importantes em termos de foco, né? Porque o foco é o que faz com que a imagem chegue realmente na retina. Então, hoje, 2/3 desse foco está na córnea, que é o primeiro tecido que você mostrou, e 1/3 está no cristalino. Então, se eu tirar 30% da minha capacidade de ter ajuste da imagem na retina, eu vou ficar com aquela cirurgia do meu bisavô, quase, né? De que não tinha a lente dentro do olho e ficava com aqueles óculos fundo de garrafa que todo mundo, que era muito famoso. Inclusive, era uma cirurgia que, eu posso dizer, porque meu avô era oftalmologista, o paciente ficava internado 7 dias, não saía do leito nem para ir no banheiro, cara. Não saía do leito nem para ir no banheiro. Né? Então, o paciente realmente tinha que ter, porque a cirurgia era uma incisão muito grande, não tinha sutura, então tinha que esperar que o olho cicatrizasse por si só. Então, existe uma série de avanços que permitiu que hoje a gente tivesse realmente precisão para colocar uma lente que consiga corrigir a visão dos pacientes. E aí você hoje tem várias capacidades com isso, né? De realmente, às vezes, não ter dependência e de poder ficar realmente, às vezes, independente do óculos para a grande maioria das atividades, que é uma condição que a gente vai falar talvez mais para frente. Mas os exames preparatórios servem justamente para a gente ter segurança e para a gente ter precisão. Então, hoje você vai avaliar, às vezes, curvatura da córnea para poder medir o grau da lente que vai dentro do olho. Você vai ter certeza que as estruturas dentro do olho estão nas distâncias corretas. Então, se eu tenho um olho que é mais pequenininho, mais apertadinho, eu tenho uma cirurgia mais difícil. Se eu tenho um olho que, por exemplo, de um paciente que tem uma miopia muito grande, que às vezes é um olho maior, eu tenho que me programar para a cirurgia daquele paciente de uma forma diferente. Né? Então, os exames servem muito para poder a gente ter essa medida, fora os exames básicos de sangue e coração, né, que a gente faz. É importante ter um parecer cardiológico, é importante a gente checar, às vezes, a glicemia. Né? Acho que o Endo até pontuou a questão da diabetes como uma das condições que pode ter. Às vezes, é o primeiro momento que o paciente faz um exame, né, às vezes, né, de maneira correta, e acaba descobrindo alguma outra condição que a gente pode, né, garantir e dar mais segurança de saúde para esse paciente. Então, existem diversos. Isso vai variar também da complexidade da cirurgia que o paciente quer fazer também, né? Perfeito. Eu vou querer que o Wendel complemente essa questão dos exames pré-operatórios, mas para a gente pegar o gancho do que você falou sobre a diabetes. Por que é importante, Bernardo, que o paciente
tenha um bom controle da sua diabetes e da hipertensão antes da cirurgia? Vamos primeiro falar da parte laboratorial e clínica do paciente. Qual que é a importância disso? Então vamos lá, a diabetes ela provoca uma série de alterações, né, no nosso organismo de uma maneira geral. Aquele paciente que tem uma diabetes muito descontrolada, ele tem dificuldade de cicatrização, maior risco de infecção, né? E o olho é um órgão muito, vamos dizer assim, talvez limitado em termos de defesa para a infecção, né? Então, hoje, quer dizer, infecção numa cirurgia de catarata, a maioria dos estudos vai mostrar em 0,03%. É muito pequena a chance de você ter infecção. Mas quando você tem essa infecção, você tem um dano, às vezes, muito grave e o paciente tem um risco muito grande, de repente, de perder a visão. É muito raro de acontecer, tá? Então, só para que todo mundo fique tranquilo que não é uma coisa comum. Mas hoje, por isso que tem que ter todo um cuidado para isso acontecer. E a diabetes, bem controlada, ela dá esse tipo de segurança também. E a gente sabe também que diabetes, mesmo aquele paciente bem controlado, no decorrer de vários e vários anos com essa doença, ele vai ter alguma alteração, por exemplo, na retina, que é onde a imagem vai ser formada. Então, se eu tenho uma alteração onde a minha imagem vai ser formada, eu tenho uma capacidade, de repente, de ter uma perda da minha qualidade de visão. E isso serve, inclusive, Michel, para alinhar a expectativa do tipo de lente que, de repente, a gente vai colocar dentro do olho de um paciente desse, né? E pressão alta, tudo isso vai colaborar, às vezes, com o próprio estado do paciente de recuperação cirúrgica, né? A gente costuma dizer a cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, mas é uma cirurgia segura, é uma cirurgia altamente tecnológica. Às vezes, quando a gente diz rápida, a gente simplifica muito o procedimento. E é um procedimento extremamente complexo. Eu faço cirurgia, por exemplo, de pterígio, que é daquela carnosidade, e eu faço cirurgia de catarata. Cirurgia de pterígio eu demoro 1 hora. Cirurgia de catarata aí vai demorar 10, 15 minutos efetivamente o procedimento. Mas a cirurgia de catarata é infinitamente mais complexa do que a cirurgia do pterígio, né? Então, assim, essa nuance, quanto mais bem controlado, quanto mais tiver de saúde, né, o paciente tiver, melhor ele vai ter. E acho que também a gente comentou a chance de ter catarata mais precoce, todos esses desenvolvimentos que pode acontecer, tudo isso vai acontecer com essas doenças mesmo degenerativas. Então, o paciente que teve muita alergia no início da vida, uso de corticoide, uso de alguns medicamentos, vão acelerar isso tudo. Então, por isso que é importante a gente realmente ter o cuidado com a saúde geral do paciente antes da cirurgia mesmo. Perfeito. Wendel, complementa, por favor. Perfeito, Bernardo. Você explanou muito bem. Eu gosto de fazer também, como o Michel falou, meio que para que o paciente separe um pouco e entenda que a gente vai submetê-lo a um procedimento que é muito seguro, é muito rápido, a recuperação é muito tranquila. Porém, a gente tem que cuidar dele sistematicamente, tem que cuidar dele da saúde como um todo. Não é incomum o paciente adentrar no ambiente do centro cirúrgico para fazer a cirurgia de catarata e se surpreender com aquele aparato todo, né? Ele fala, não achei que precisava de tudo isso, achei que era só uma raspagem, né? Então, eu tento explicar que é um procedimento cirúrgico, mas, como você muito bem explicou, não menosprezar a complexidade que o procedimento tem, apesar de ser muito seguro. Então, o paciente muitas vezes se surpreende de precisar de todo aquele aparato, e precisa sim. Então, a gente tem todo um cuidado na parte sistêmica do paciente, a parte dos exames pré-operatórios que estão relacionados às condições de saúde dele como um todo, as condições sistêmicas, e tem aquele grupo de exames que são os exames oftalmológicos, né? Que é aquela matemática toda ali que só o seu oftalmologista vai entender. A gente explica, tenta fazer com que o paciente entenda que aquilo está relacionado a um planejamento que a gente faz, para que ele vá para a cirurgia com segurança, né? E para que a gente extraia algumas características específicas do olho dele que podem que vão influenciar no nosso procedimento na hora da cirurgia. E às vezes, um desses exames faz com que a gente precise de um segundo exame, e isso deixa o paciente um pouco confuso às vezes, mas no final é para que você entenda que aquelas medidas pré-operatórias, aqueles preparativos são para te dar mais segurança, para te dar a total segurança possível na hora do procedimento e para que você atinja o seu objetivo, né? Que é melhorar. No final das contas, a gente quer uma melhora. Então, a gente vai atrás de tudo isso aí na hora de planejar a cirurgia. Eu acho, Michel, que você falou a questão da viagem, né, como preparatório. Se a gente for estreitar uma viagem mesmo de avião, por exemplo, é quase um plano de voo, né? Isso. Você faz a parte, né, de checagem do avião, está tudo direitinho. Então, os exames são justamente para a gente checar que está tudo direitinho e alinhar muito, isso que a gente falou, a expectativa do paciente. Eu não posso ser um paciente, por exemplo, que tem uma córnea, que tem uma formação, né, mais irregular, que tem um formato diferente, querer que esse paciente vai assim, não, vou ficar enxergando tudo. Não, você já tem uma
outra condição que vai limitar o tipo de expectativa de visão que você tem. Então, é muito importante esse alinhamento. Acho que alinhamento e expectativa é uma coisa assim, muito importante, né, que o paciente precisa ter. É difícil você pegar, né, um paciente que já tem catarata e dizer, olha, você vai operar e você vai ficar desse jeito. Não tem como a gente mostrar esse tipo de situação, né? Então, é muito importante esse relacionamento médico-paciente para que ele tenha confiança naquilo que a gente está informando para ele, né, de qual que é a expectativa. Vou fazer minha cirurgia, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia segura, uma cirurgia eficaz, altamente tecnológica, e é uma cirurgia que eu vou recuperar a minha visão, no outro dia eu vou estar enxergando tudo. Então, existe realmente, né, esse alinhamento todo que precisa ser feito, inclusive, né, no consultório antes. É muito importante essa conversa com o médico antes, né? Perfeito, pessoal. Ó, se quiserem pegar o brinquedo, pode brigar, viu? Eu não Você tenho não vai brigar não, né? dele, não, tá? Mas assim, vamos resumir um pouco tudo isso que foi conversado. Então, a gente imagina que o olho, né, ele é presente de vários compartimentos dentro dele. E aí, os exames pré-operatórios, eles funcionam para quê? A gente vai avaliar todas as estruturas do olho que podem ter ou não, vamos dizer assim, contato direto durante a cirurgia. Então, a gente vai precisar da córnea. Eu digo a córnea é como se fosse o piso aonde toda a dança cirúrgica vai acontecer. A gente precisa avaliar o estágio da catarata e a gente também precisa avaliar se a gente vai tirar uma lente, é como um óculos. A gente precisa saber qual é o grau da lente que a gente vai colocar. Muitas vezes a gente faz isso através do exame da biometria. A retina, ela não participa diretamente da cirurgia, mas é ela que vai captar todo o processo que a gente, né, reconstruir. Então, eu preciso ter uma noção muito boa de como que essa captação vai acontecer. De nada adianta a gente plantar uma planta num terreno que não está fértil. Então, da mesma forma, às vezes a gente vê muitos pacientes comparando. Meu vizinho operou e perdeu a visão. Como é que era a córnea do seu vizinho? Como é que era a retina do seu vizinho? Como que era o estágio da catarata? Qual foi o método que foi usado para a cirurgia? Então, quando a gente não conhece uma coisa, a gente tende a extrapolar o conhecimento, mas a gente hoje aqui está conversando e está percebendo que existe estágios diferentes, córneas diferentes, retinas diferentes, doenças que a gente já conversou que são associadas como glaucoma, doença de retina, e tudo isso vai modificar o resultado final desse complexo aqui como um todo. Falamos muito bem da questão da saúde prévia, apesar de ser uma cirurgia, quando a gente vai fazer um parecer cardiológico, é uma cirurgia de baixo risco, no sentido de que é uma cirurgia rápida, mas não é uma cirurgia simples. Eu gosto muito de falar da catarata como se fosse... A gente falou do plano de voo, né, como pré-operatório. Eu gosto de falar que a cirurgia de catarata é igual dirigir um carro de Fórmula 1. Ela pode demorar de 7 a 10 minutos, só que dirigir um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora de 7 a 10 minutos não é simples. Exato. E a quantidade de complicações que a gente pode ter se o carro não estiver adequado, ou seja, se a parte médica, um bom microscópio, um bom aparelho não estiver bem, ou se a gente não conhecer aonde a gente está entrando, é aí que a gente vai fazer os riscos aumentarem. Eu acho que pré-operatório, quando a gente está falando de pré-operatório, a gente está calculando o risco. Qual é o risco daquela cirurgia e qual é o meu prognóstico daquela cirurgia. É basicamente para isso que o médico precisa de tantos exames, né? Porque às vezes fica, doutor, mas eu fiz muito exame aqui. Digo, mas é muito exame para uma cirurgia tão rápida? Mas é uma cirurgia extremamente complexa. Existem várias outras partes do corpo que podem ter essas nuances diferentes aí, como a gente conversou aqui. E é uma cirurgia definitiva, né, Michel? Você vai fazer algo que o paciente vai conviver, né, com aquela cirurgia o resto da vida, né? Hoje, lógico, você pode falar sobre troca de lentes, essas coisas que podem acontecer em casos pontuais, mas não é a via de regra. A via de regra é o paciente fazer uma cirurgia e ele vai conviver com aquela cirurgia o resto da vida e foi feita para durar mesmo. Não é uma cirurgia que foi feita para ser mexida. Manipulada, é verdade. A cirurgia bem feita é uma cirurgia que não vai ter, você não vai precisar estar remanipulando ou reajustando nada com isso daí. Mas eu vou inverter agora o papel e vou perguntar para você. Como é que você lida com a informação do vizinho? Do vizinho? Olha, porque, cara, é incrível. Primeira coisa que eu falo é cuidado para não dividir muita coisa com o vizinho. Entendeu? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu corpo. Eu acho que você falou muito bem, Bernardo, na questão de alinhamento de expectativas. Eu gosto sempre de mostrar, inclusive, a diferença dos exames de um olho para o outro.
do próprio paciente. Então, é difícil. E às vezes o paciente, mas por que não vai botar a mesma lente? Por que eu vou... em alguns casos, né, quando a gente está falando de cirurgia de lente prêmio, a gente pode, inclusive, colocar uma lente com uma tecnologia em um olho, uma lente com outra tecnologia no outro olho. Então, para dar essa questão de que a cirurgia personalizada, ela é pessoal. Então, cada pessoa tem a sua realidade dentro daquilo que está sendo, vamos dizer assim, realizado. E outra, a cirurgia do vizinho ele foi feito com qual lente? Né? Às vezes é aquela coisa assim, o meu vizinho colocou uma lente e ele está enxergando para longe e para perto. Tá. Qual era o grau dele anterior a isso? Qual foi o grau residual? O paciente quer que a gente opine na cirurgia do vizinho, mas a gente não examinou exatamente. o vizinho. E às vezes até o paciente que já fez a cirurgia fala assim, doutor, mas por que não foi feito isso? Eu sempre digo, olha, a melhor pessoa para falar sobre a sua cirurgia é o médico que lhe operou. Exato. É uma coisa que eu acho que fala assim, até a questão da ética médica, a gente não sabe o que o colega enfrentou ali durante a cirurgia. Wendel, eu queria te pedir, e eu vou te emprestar o meu olhinho para você explicar, ele não vai sossegar, por favor, não usar como que é feita a cirurgia da catarata? Qual que seria o passo a passo simplificado aí para o paciente do que vai ser feito? Tá, então, quando a gente fez toda essa preparação, conheceu o paciente, explicou todas as características que estão envolvidas ali na perda de quantidade e qualidade de visão, fez os exames preparatórios, como a gente já explicou tudo aqui, a gente vai lá para o grande dia, né? Que é preparar o paciente para aquela cirurgia. As orientações que são dadas, vão ser dadas orientações prévias, né, de preparação do paciente, de horário, de jejum, tudo isso é orientado. E da cirurgia em si, na hora que o paciente se prepara para adentrar no bloco cirúrgico, a gente já começa a cirurgia. Eu sempre digo isso, a cirurgia já começa ali fora. A gente precisa utilizar medicações que deixam um ambiente propício para que a gente execute a cirurgia. Como o Michel muito bem explicou, a gente precisa atuar substituindo uma lente natural que a gente tem por uma lente artificial. Só que essa lente está atrás aqui de outras estruturas que estão na frente dela. Então, eu preciso fazer a substituição dessa lente que está aqui atrás e que está doente, essa lente. Então, eu preciso passar por essas outras estruturas que estão aqui na minha frente. Uma delas é a córnea, que eu utilizo a transparência da córnea para visualizar aquela lente que está lá atrás, que está doente, que é o cristalino que está doente, e a gente chama ele de catarata. Eu faço uma abordagem através da periferia da córnea, com uma microincisão, só que entre a minha córnea e a minha catarata, eu tenho uma outra estrutura, que é a que dá cor aos olhos, é a íris. E a íris tem uma abertura que ela se modifica de acordo com a maior ou menor entrada de luz que a gente tem no olho. Se a gente deixar a íris funcionando normalmente, né, atuando normalmente durante a cirurgia, isso dificulta muito a cirurgia. Então, a gente aplica uma medicação, que é um colírio, e esse colírio faz com que a pupila, que muitas pessoas lá chamam muito de menina dos olhos, eu não sei se aqui em Pernambuco também. Então, a gente pinga um colírio que faz com que a menininha dos olhos, a pupila, ela abra, ela dê espaço para que a gente enxergue lá onde que está a catarata, a gente consiga manusear e retirar essa catarata, e a gente consegue visualizar melhor após a utilização desses colírios. Na cirurgia em si, já com o cirurgião atuando, é uma cirurgia indolor, né? A gente utiliza medicações que podem ser tópicas ou bloqueio anestésico, que a gente chama, que são procedimentos diferentes, mas é uma cirurgia que tem um grau de conforto alto. Não é para sentir dor, é uma cirurgia indolor. Normalmente o paciente está acordado, pode ter algum grau de sedação, mas normalmente você está consciente e conversa até com a gente durante a cirurgia. E a gente faz uma microincisão na periferia da córnea e utiliza instrumentais que acessam essa região lá atrás onde está a catarata, faz uma abertura na estrutura onde essa catarata está posicionada, que é o saco capsular. A gente faz uma abertura nesse saco capsular, quebra essa catarata em pedaços menores e absorve com um aparelho que a gente chama de caneta de ultrassom. Através de ultrassom, ela quebra esses pedaços e absorve esses pedaços. E através dessa mesma incisão, a gente introduz essas lentes. Deixa eu pegar uma lentezinha dessa sua aqui também. A gente introduz essas lentes, aqui está num tamanho aumentado, obviamente, elas são muito pequenas e elas dobram. Então, a gente utiliza cartuchos, que são instrumentais que encaixam nessas microincisões, e a gente coloca essa lente lá dentro do olho e ela abre
ela entra dobradinha e abre dentro do olho, substituindo aquela lente que estava lá doente. E basicamente é isso a cirurgia. Na maioria das vezes, a gente não precisa dar pontos nessa cirurgia. As incisões são muito pequenas, então a gente utiliza uma manobra de hidratação que faz com que essas incisões fiquem fechadas sem a necessidade de ponto na maioria das vezes. E basicamente é isso aí. Se o Bernardo puder complementar. Bernardo, e se tu puder complementar, porque essa, a Eu vou ter que usar fasectomia... também aqui Não, meu amigo, vai olhinho, ter que não. passar aí na mão. Rapaz. Porque a gente está tão acostumado com a anatomia do olho, mas o paciente realmente pode não ter noção. Às vezes o olho ele acha que é uma bolinha que é todo igual, que é Isso. todo um gel. Uma vez um paciente me perguntou, doutor, o olho não é igual a um gel? Eu falei, não. Existem géis dentro do olho, que inclusive causam as moscas volantes, tudo isso, mas existem outras estruturas. E o Endo explicou muito bem o que é a fasectomia, vamos dizer, convencional. Mas em alguns estágios, lembrando que eu estava conversando agora há pouco sobre estágios diferentes da catarata, a gente pode ter técnicas diferentes para a cirurgia da catarata. Então, Bernardo, dentro da tua complementação, se tu puder falar sobre esses outros tipos de técnica também, seria muito bom. Perfeito. Acho que você tocou num ponto assim interessante, né? Da dificuldade, às vezes, do paciente entender a complexidade do que é o olho humano, né? Já teve paciente que chegou assim, não, o senhor tira o olho, opera e depois devolve o olho para o lugar. Não, a gente não mexe na posição do olho, a cirurgia é feita... Às vezes né? eu brinco, eu falo assim, a gente só faz isso com quem está com medo. Se a senhora tiver com medo, a senhora deixa o olho aqui sexta e vem buscar na segunda. Não, então assim, acho que o Wendel falou muito bem sobre o passo a passo da cirurgia, né? E tudo que a gente abordou até agora vai definir justamente se a gente vai precisar fazer alguns ajustes nesse passo a passo ou não, né? Então, por exemplo, se eu tirar aqui um cristalino transparente, que é esse que está aqui mostrando de uma pessoa jovem, feito a gente, não tão jovem assim, me dá aí, Michel, por favor, Então, aí você pega e substitui por um cristalino desse completamente opaco, né? Não sei se consegue ver pela câmera, mas se você olhar aqui, a luz não vai conseguir passar praticamente nada por aqui, né? E aí vai influenciar justamente, né, a técnica que eu vou fazer, o tipo de dilatação, quer dizer, se a pupila dilata bem ou não, e a dureza do cristalino que está aqui dentro. Então, antes da gente usar essa cirurgia que tem essa caneta, isso não é do meu tempo, porque eu sou jovem, tá certo? Mas a técnica que começou a ter o implante das lentes era uma técnica que fazia uma cirurgia bem grande, uma incisão bem grande, tirava praticamente essa catarata toda, né? E aí, através de uma incisão grande, quase como se ela estivesse saindo por essa parte superior da córnea, e você então colocava a lente na posição onde estava a catarata antes, né? Essa cirurgia que chamava de extracapsular, hoje ainda é realizada e em alguns casos, quando realmente eu tenho às vezes uma catarata muito grande, ou quando eu tenho por algum motivo, né, como acho que o Wendel falou bem, esse saco capsular ele é preso por uma série de estruturas aqui no olho para manter o cristalino na posição correta. Do mesmo jeito, ele vai manter a lente na posição correta. Então, se eu tenho alguma instabilidade, né, dessa região, às vezes eu preciso alterar ou ajustar minha técnica, né? Então, assim, a gente tem um plano de voo programado, mas esse plano de voo ele é ajustado constantemente a depender das situações que a gente encontra, né, no transoperatório durante realmente o ato da cirurgia, né? E hoje, na verdade, né, com o implante de lentes diversas que existem hoje, a gente pode ter várias opções de técnicas. Então, a gente pode ter uma técnica que hoje a gente chama de manual, que é a técnica, inclusive, mais realizada, né? A técnica que usa realmente essa canetinha, que é o facoemulsificador, que eu costumo, né, converso muito com meu pai, tem algumas ideias de como explicar com os pacientes, então é quase como se fosse uma britadeira, aquela britadeira, ela vai ali, esse exemplo. Né, vai quebrar realmente aquele cristalino, vai aspirar. Eu não gosto de usar, porque sabe o meu... A britadeira é meio grave, né? É uma agulha, depois é uma britadeira, doutor. Então, essa canetinha aí vai através do ultrassom, né, quebrar o cristalino e aspirar ele, né? Hoje a gente pode usar o advento, por exemplo, da cirurgia laser, né? Então, muitas vezes a pessoa, eu quero a cirurgia laser, eu quero porque a cirurgia é mais moderna. Hoje, realmente, o laser é uma cirurgia mais moderna, mas ele não muda o resultado de visão do paciente. Então, é importante que eles entendam. E aí eu gosto, acho que a gente falou um pouco de carro, o carro talvez seja uma forma mais fácil de entender. Eu costumo comparar muito com isso também. Então, quer dizer, antigamente, quando você comprava um carro, cada pessoa, cada operário ia lá e apertava, e cada um tinha uma força diferente, né? Então, o parafuso nem sempre estava com a mesma pressão. Hoje, através do próprio robô que faz isso, ele garante que aquele parafuso vai ter a pressão correta em todo lugar.
Então, o laser vai garantir, de certa forma, que eu tenha realmente a abertura do cristalino, que eu tenha a quebra prévia do cristalino de uma maneira muito mais uniforme, né? Por mais habilidoso que todos nós aqui sejamos, não adianta dizer que eu vou fazer uma abertura, que eu vou fazer 10 ciclos e os 10 vão sair iguais. Eles podem sair bem parecidos, mas o laser vai ter realmente essa linha de produção, vamos dizer. Não é uma cirurgia mais simples. As pessoas podem achar, eu fiz o laser, então o meu médico é um médico que não tem tanta habilidade e ele vai fazer a cirurgia. Não, na verdade, é uma cirurgia que adiciona a complexidade do laser para poder ser feita com isso aí. Mas ela efetivamente não muda, e acho que isso é bem importante. A cirurgia com laser ela não muda o resultado de visão do paciente. O resultado de visão de quem faz com esse laser, hoje, não existe nenhum estudo que mostre que isso é superior. Tá? Mas ela facilita. Se você perguntar, eu faria sempre a laser, se eu pudesse, faria, mas nem todo mundo tem indicação. Né? Então, se a pupila não dilata muito, se eu tenho uma córnea, por exemplo, que tenha perda de transparência, o laser não vai ter a sua função, vai acabar atrapalhando mais a gente do que ajudando. E não adianta, às vezes, a gente tem que, às vezes, brigar às vezes, um pouco com o paciente e dizer assim, né? Não, mas eu quero a laser. Não, mas não vai adiantar. Né? O que não me ajuda como médico não vai ajudar você como paciente. Então, é importante a gente ter esse conceito que nem sempre o mais caro, o melhor, é o melhor, efetivamente, para aquele caso, né? Perfeito, Bernardo. Eu gostaria de complementar isso aí que você falou muito bem. É que o paciente chega no consultório, às vezes, e é importante que ele entenda que naquela situação onde ele tem apresentado para ele a condição que ele tem de portador de catarata, é uma oportunidade que a gente tem de corrigir um erro refrativo que ele tem. E o que é isso? É a miopia, a hipermetropia, é o astigmatismo. Então, esses exames que a gente faz, essa preparação que a gente faz para a cirurgia, como o Bernardo muito bem explicou, e os recursos que a gente tem na mão, como a cirurgia, como utilizar o laser durante a cirurgia, né? Eu gosto de falar isso, para que o paciente entenda que não é que tem a cirurgia laser e a cirurgia que o cirurgião faz. Na verdade, é a cirurgia laser e o cirurgião faz utilizando o laser, né? Isso é uma possibilidade, que é um recurso que vai aumentar a previsibilidade do resultado dele, principalmente esse resultado refrativo, né? A gente chegou numa condição tecnológica onde a gente pode não só tratar uma doença, mas oferecer uma situação de performance visual para o paciente, que é uma coisa que às vezes ele não está nem almejando, ele só quer tratar aquela condição que ele ficou sabendo que surgiu no olho dele, que pode atrapalhar, diminuir a qualidade de visão dele, que pode levá-lo à cegueira, mas é uma oportunidade também dele atingir essa performance e melhora de qualidade visual. Eu gostei muito desse termo performance, Wendel, porque eu também, quando o paciente tem essa notícia de, poxa, você vai ter que operar, isso muitas vezes é visto como um resultado negativo. E a primeira coisa que eu falo para o paciente é assim, se você está com medo, tenha medo. Porque o medo deixa a gente em estado de alerta, a gente toma os devidos cuidados quando está com medo. Mas não tenha pânico, porque o pânico é aquilo que te previne de fazer aquilo que você precisa fazer. E como a gente está explicando, a catarata ela é progressiva, então esse problema ele não vai sumir. A gente está falando aqui que quanto mais dura essa catarata, mais difícil vai ser para o cirurgião para extrair e ter um bom resultado visual final. Perfeito. Então, uma vez que o paciente já teve a indicação da cirurgia, protelar essa cirurgia pode aumentar os riscos e diminuir o resultado visual. E quando a gente fala de performance visual, eu gosto de dar um outro ponto de vista, né? Tem uma frase do Leonardo Boff que eu gosto muito, é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando você não está num ponto confortável, você muda o ponto de vista. O olho é um dos poucos órgãos que você consegue melhorar ao longo do envelhecimento. Então, às vezes, um paciente que usou óculos a vida inteira, é naquele momento que ele vai ter a liberdade de poder, enfim, se abster dos óculos. Então, é diferente, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia que você tem uma lesão na pele, onde você precisa passar por todo aquele procedimento só para se livrar de um problema. Aqui a gente está falando de retomar a qualidade visual, a gente está falando de retomar a quantidade visual, a gente está falando de liberdade visual. Então, eu acho que são pontos de vista que podem fazer e facilitar o paciente para que ele veja aquele processo todo de uma forma positiva. Acho que ficou muito bem explicado, Bernardo, ficou muito bem explicado essa questão da cirurgia do passo a passo, mas depois eu vou querer falar sobre anestesia, porque eu fiquei imaginando o paciente aqui, mas vão tirar isso tudinho, esse negócio vai doer. Pode complementar, Bernardo. Nada, eu acho que uma coisa que você colocou assim, bem bacana, né? Falando realmente nesse tópico de performance que o Wendel falou, e a gente precisa observar uma outra condição. A maioria dos pacientes são pacientes que realmente têm uma idade maior, né? Então, hoje a gente sabe que os 60 anos de hoje não é os 60 anos de 20 anos atrás. A pessoa com 60 anos, 70, ela está extremamente ativa, né? Então, se você permitir que essa pessoa tenha uma boa qualidade de visão para se permanecer ativa, é extremamente importante, né?
E tem até um estudo que saiu acho que há um ano atrás, alguma coisa, falando inclusive, né, da prevenção, por exemplo, de outras doenças degenerativas, né? Neurodegenerativas. Então, por exemplo, um paciente que já está numa idade realmente mais avançada, né, ele já começa a ter dificuldade de mobilidade, dificuldade de escutar, né? E aí você associa isso também a uma dificuldade, né, de enxergar, ele acaba se bloqueando da sua comunicação e do seu meio, né? Então, assim, é muito importante a gente ter o cuidado de manter realmente o paciente enxergando, porque ele vai estar mais presente, você às vezes vai prevenir ou retardar o início de um Alzheimer, né, de uma outra condição. Então, acho que esse cuidado também a gente tem que ter, né? E a gente ouve, às vezes, no consultório também, né? Não, eu já tenho 80 anos, vou fazer cirurgia. Nunca é tarde para você enxergar melhor. E quanto mais você envelhece, mais da visão você necessita, né? Porque a gente não tá com 80, 90 anos andando aí pela rua. A gente muitas vezes está em casa, está assistindo uma televisão, está recebendo os parentes, está vendo fotos das pessoas, do neto que está envelhecendo. Então, eu acho que esse ponto de vista de que você vai melhorar aquele órgão que você vai usar do momento que você acorda até o último dia da sua vida, isso é muito positivo. E falando um pouco sobre a questão também da anestesia, né? Porque a gente sabe que é uma cirurgia indolor, mas tem paciente que é só de você falar cirurgia no olho, chega ele já fecha o olho. Assim. Então, alguém diz assim... primeiro, existem tipos diferentes de anestesia, né? A gente tem anestesia tópica, que é feita por colírios, é uma anestesia que o paciente precisa ficar acordado. Alguns médicos têm essa preferência, principalmente dependendo do tipo de lente que eles vão implantar, e essa conversa sobre lente vai ser o próximo passo que a gente vai entrar aqui. E tem médicos que preferem fazer o bloqueio, né? É uma injeção que não é dentro do olho. Isso é uma coisa que eu acho que já deixa todo mundo tranquilo, é próxima do olho e deixa, às vezes, o paciente no estado mais relaxado, porque ele não vai precisar performar tanto durante a cirurgia. Cada cirurgião escolhe a anestesia que é mais confortável para ele e para o paciente, lembrando do que a gente tinha falado, como o Bernardo comentou também, do plano de voo. O plano de voo ele tem que ser único e a cirurgia é personalizada para cada indivíduo. E falamos também muito bem sobre a questão do laser. Eu gostei muito de uma observação que o Bernardo fez, é que o resultado visual ele não interfere com laser. Porque às vezes a gente pensa, né, a gente percebe muito isso dentro do consultório. Eu vou fazer a laser porque eu vou enxergar melhor. Não. Cada indicação ela é precisa. A gente tem a característica da pupila, né, que é uma coisa que para o cirurgião faz toda a diferença do mundo. Você saber se você vai poder cozinhar numa panela grande ou numa panela pequenininha, essa que é a grande diferença. E aí a gente sabe que os resultados, inclusive, podem ser aí, modificados dependendo de tudo isso. E... É o voo sem turbulência e com turbulência. É o voo sem turbulência com copiloto e sem copiloto, né? Então, a gente já falou de tudo isso, falando da anestesia que é bem tranquilo. O paciente muitas vezes faz também uma sedação, né, para ficar um pouco mais relaxado e um pouco mais tranquilo. Mas eu sei que uma das grandes dúvidas que os pacientes têm é e a tal da lente? Mas isso eu acho que é o mais comum, assim, doutor, qual é a lente? E aí vamos falar um pouco, começando por ti, Bernardo, sobre quais são os tipos de lente, o que é a lente que a gente coloca dentro do olho, e te pedir aí para fazer uma analogia com a lente dos óculos também, né? Que podem corrigir tanto para longe, para intermediário, para perto ou só para um dos focos. Posso pegar um brinquedinho ou não? Olha, você pode pegar, portanto, mas você devolva. Você devolva. Olha, eu acho que essas aqui são melhores. Mas... Então, acho que até o Wendel, quando falou passo a passo a cirurgia, ressaltou muito bem, né? Então, quando a gente tira o nosso cristalino natural, que é a nossa lente natural, a gente vai colocar uma lente artificial no lugar. E essa lente ela pode ser feita de vários produtos, de várias, né, substâncias diferentes. Hoje, a grande maioria delas são feitas de um acrílico, né? Hidrofóbico ou hidrofílico, quer dizer, hidrofóbico aquele que foge de água, ou hidrofílico aquele que precisa de água para poder se manter transparente, tá? Então, assim, independente hoje, acho que a gente tem muito boa qualidade de lentes internacionais, lentes nacionais, né? E a grande maioria hoje com bastante qualidade para devolver uma boa visão para os nossos pacientes. A grande importância hoje dessas lentes, por exemplo, feitas a gente tem aqui no formato, eu não sei se transparente aparece bem aí, mas existem diversos formatos, esse é apenas um formato que existe, que tem essas alcinhas e a parte óptica, que é por onde a luz vai passar e realmente jogar a imagem na retina para poder enxergar, né? E essa lente, na verdade, ela vai entrar basicamente nesse formato dentro do olho. Então, ela vai passar desse jeitinho aqui por um cartucho, por uma incisão de 2 milímetros, e ela vai se abrir dentro do olho para chegar a praticamente 13 milímetros, né, de diâmetro na maior extensão dela.
E isso vai se segurar dentro do saco capsular que foi aberto durante a própria cirurgia para poder se manter no centro da nossa visão, porque se essa lente ela tiver feito um óculos mesmo, como você mencionou, Michel, se o centro óptico dele tiver descentrado, eu não enxergo direito. Então ela precisa estar realmente centrada para poder fazer com que a gente enxergue, tá? E essas lentes hoje elas podem ter, né, como já foi mencionado aqui com a gente, né, várias propriedades. Eu posso corrigir miopia, posso corrigir hipermetropia, posso corrigir astigmatismo e até hoje a possibilidade de corrigir a presbiopia, que é a vista cansada que surge aí aos 40 anos de idade, né? Então, dependendo, e se você olhar aqui essas duas lentes, essas duas têm um formato diferente, né, tem um aspecto diferente. Essa é cheia de anéis e essa aqui não tem anéis. Então, essa aqui é uma lente que tem um foco único e essa aqui é uma lente que a gente tem múltiplos focos. Esses múltiplos focos vão fazer com que realmente eu consiga enxergar de longe e de perto, podendo hoje não precisar de óculos para a maioria das minhas atividades. E aí eu acho que uma condição bem interessante que eu gosto de abordar muito com os pacientes, como hoje a gente inclusive acaba operando pessoas mais jovens, né? É dizer que assim, eu não vou fazer você ter 20 anos de idade, por mais moderna que seja a tecnologia. Se a tecnologia ela é nacional, se ela é americana, inglesa, alemã, japonesa, todas elas vão usar um princípio que, através desses anéis, vão jogar a imagem de longe e de perto ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um conceito muito interessante, é que assim, quando a gente é jovem, né, a gente olha de perto, eu vejo, por exemplo, minha mão, e eu, assim, como a gente lida perto com o paciente, eu uso muito esse exemplo, né? Quando eu vejo minha mão aqui, eu estou vendo minha mão nítida. E eu sei que Michel está ali na frente, mas Michel está todo embaçado. Quando eu olho para Michel, eu sei que minha mão está aqui, mas minha mão está toda embaçada. Então, o nosso olho natural, né, jovem, ele é capaz de ajustar o foco de longe e de perto, permitindo a imagem nítida de um local, né, de um ponto único. E isso me garante muita boa qualidade de imagem, né? E quando eu tenho essas lentes, por mais modernas que elas sejam, essas lentes vão fazer com que eu enxergue de longe e de perto. Mas essas imagens chegam simultaneamente para a gente. E às vezes eu tenho um pouco de queda de qualidade de visão, e aquilo bate na qualidade e quantidade. Eu tenho 100%, eu enxergo tudo, 20/20, que é o que a gente usa de parâmetro para definir a visão do paciente, mas às vezes eu tenho um pequenos distúrbios visuais que são provocados por isso. Mas hoje é uma forma incrível desses pacientes poderem ter uma independência né, do óculos mesmo depois de uma cirurgia de catarata. E eu gosto de dar um outro exemplo, que é o seguinte, minha sogra mesmo é operada, tem uma lente dessa, mas minha mãe também, né? Porque às vezes com a sogra a gente não faz o que quer, então eu digo que minha mãe também tem. Então, assim, hoje minha mãe, por exemplo, ela faz tudo, dirige de noite, lê, faz tudo sem precisar do óculos depois de uma cirurgia com implante de uma lente dessa. Então, assim, hoje a qualidade que a gente tem desses produtos, ela é fantástica, né? E permite realmente hoje, né, uma adaptação dos pacientes, um retorno a uma vida, uma qualidade de vida hoje que eu diria muito, muito, muito interessante. E, como quase todo avanço que a gente tem, esse é um avanço para poucos que sabem que surgiu da guerra, né? As lentes surgiram na Segunda Guerra Mundial, né, através de um inglês que descobriu que os pilotos de avião, né, quando sofriam queda e que voltavam, tinham partículas do para-brisa, por exemplo, do avião dentro do olho e não existia uma reação. E a partir disso foi que iniciou o desenvolvimento das lentes intraoculares, né? Antes, muito mais pesadas, muito rígidas, sem ter a capacidade de ser dobrável, e hoje com a tecnologia incrível que a gente tem nas mãos, né? E podendo oferecer aos pacientes. Perfeito. Não há mal que não traga um bem, né? Você gostaria de complementar alguma coisa? Acho que o Bernardo falou muito bem, né? Mas o que eu acho importante que as pessoas entendam é que existem todas essas possibilidades, né? Vocês viram o Bernardo falando aí que de uma ponta a outra de uma lente dessa é uma coisa de milímetros, 13 milímetros, 12 milímetros que a gente está falando. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de corpo humano. Aqueles exames que a gente faz lá, a gente faz um monte de conta, a gente prepara e planeja um monte de coisa, faz o nosso plano de voo para trazer segurança, para trazer esses resultados, e tenta fazer isso da melhor maneira possível para atingir esses resultados e conseguir esses objetivos. E é importante que as pessoas tenham um entendimento e uma confiança muito grande no que é explicado pelo seu médico. Então, perceba que a gente domina essa matemática que está lá, mas a gente sabe que o seu corpo é único. Às vezes, a sua experiência de cirurgia de um olho é diferente da do outro olho. Inclusive, isso é muito comum, na verdade. A experiência a experiência que o paciente relata do procedimento em um olho normalmente é bem diferente da que ele relata no outro olho. E isso é único. Então, o mais importante que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui é que você busque, junto ao seu médico, o entendimento de tudo que você pode extrair daquele procedimento. É aquela construção de expectativas, como a gente falou muito bem aqui, para que você entenda
que a sua lente natural, a lente do Papai do Céu lá, nunca vai ser substituída por uma lente melhor, né? Aquela lente que você tinha lá quando funcionava muito bem em determinada época da sua vida, foi naquela determinada época. E aquilo ali a gente não vai conseguir te devolver. Mas hoje a gente tem recursos, lentes muito boas, nacionais, lentes do exterior, e o entendimento disso aí, você não precisa se preocupar tanto, mas você tem que ter um bom relacionamento para entender as possibilidades junto ao seu médico. Então, se procure a pessoa que você confie, procure um profissional que você confie e entenda o que ele está te explicando nas possibilidades que você tem. Isso vai te deixar mais tranquilo. Não tenta se tornar um especialista em lente intraocular e lá do famoso Google, lá que perguntar para o seu vizinho, você vai acabar se confundindo. Então, procure realmente construir esse relacionamento de confiança com o seu médico, com o seu oftalmologista, que é a melhor pessoa para te mostrar as possibilidades que você tem. E acho que um tópico assim bem legal também nisso, né, Wendel, é a questão da subjetividade, né? A visão é algo muito subjetivo, né? Então, acho que a gente até mencionou também antes aqui, falando, mas meu avô chegou aos 80 anos enxergando bem, enxergava de perto, tudo. A expectativa de visão hoje da gente é outra, o uso da visão da gente hoje é bem diferente, né, do passado, né? Então, assim, essa geração hoje do que a gente pode promover, com certeza a gente tem muito mais tecnologia. Sim. E é tão comum, às vezes, no consultório, né? O paciente chegar falando, não, eu estou enxergando bem. Quando você vai fazendo o exame, ele vai começando a perceber cada vez mais que ele não enxerga bem, principalmente, muitas vezes, mais de um olho do que do outro. Me empresta, por favor, Bernardo, eu queria só complementar uma coisa em relação Você quer às devolver, né? Você Eu- quer pegar de volta. Você viu que eu peguei aqui, ele já ficou olhando para mim. Eu estou com a chave da porta aí, muito quem vai ciúme, sair né? daqui? Eu acho que o Bernardo falou uma coisa que eu também costumo muito falar no consultório, é que nenhuma lente é igual a um olho humano jovem. Isso não existe. Então, esse alinhamento de expectativas é muito bom, mas isso não quer dizer que a lente que a gente tem disponível não vai satisfazer muito bem o paciente. Eu sempre gosto de fazer essa associação na escolha da lente com o óculos. Existe óculos que corrigem a visão só para longe, existem óculos que corrigem a visão para longe, intermediário e perto. No entanto, um paciente que não se adapta bem com uma lente multifocal para o óculos, não quer dizer que ele não vai se adaptar bem com uma lente multifocal intraocular. A gente vai da monofocal, que corrige prioritariamente para longe, mas muitas vezes o paciente vai ter um grande benefício para perto, dependendo do grau daquele paciente. O paciente usa 3 graus para longe e usa 3 graus para perto. A soma desses 2 graus faz com que a necessidade de leitura dele seja de 6 graus, ou seja, esse paciente basicamente não enxerga absolutamente nada sem óculos. Quando a gente faz a cirurgia, essa necessidade do óculos, apesar de não ser 100% corrigida, ela reduz substancialmente e traz uma liberdade visual, principalmente se ele tiver aquilo como ponto de interferência entre o que ele via antes do que ele está vendo depois. Eu gosto, inclusive, quando eu opero o primeiro olho, pedir para o paciente tapar um dos olhos e falar assim, olha, lembre bem do que você estava vendo, porque para você ter aquela percepção do quanto que foi um ganho visual. E não existe a melhor lente. A melhor lente é aquela que melhor se adapta para o paciente. Muitas vezes o oftalmologista ele vai dar opções diferentes de lente, mas nem todo mundo é indicado o mesmo tipo de lente. Por exemplo, eu como o Wendel, sou especialista em glaucoma, então em muitos pacientes eu não posso implantar esse tipo de lente. A lente trifocal, ela dá uma depressão, uma leve queda do contraste visual dos pacientes. Então, um glaucoma já instalado, já avançado, também traz uma queda desse contraste. Então, essa lente, por melhor que seja e mais tecnológica que seja, não é a mais bem indicada para o paciente. Eu dou o exemplo aqui em Recife, né? Qual é o melhor carro? Uma Ferrari aqui em Recife não cai bem, porque aqui tem muito buraco, tem muita chuva. Ou seja, nem tudo aquilo que é mais tecnológico é o que é melhor para você. Nem o mais caro, né? Porque Nem o mais caro. Às vezes os pacientes chegam assim, né? Eu quero a lente mais cara. Não Nem é sempre essa, aquela é a lente. não é essa a condição. E a gente ainda para tem... não falar dos buracos de Recife, porque a gente é muito bairrista, né? Até estranhei. Eu adaptei essa sua conversa para outra condição. Não adianta você ter uma Ferrari para trabalhar dentro de um sítio. Ela não foi feita para aquilo ali. Exatamente. É muito melhor você ter uma caminhonete para aquela situação. Então, cada olho realmente tem uma situação diferente que precisa ser avaliada. Exato. Eu sabia que ele ia defender. Eu sabia. Na hora que eu falei do buraco, né? ele levantou a sobrancelha. Eu falei, ele vai complementar. E a gente também, né, Bernardo? Hoje em dia, falando de tecnologia, e isso é muito bom, porque as lentes elas têm evoluído de uma velocidade muito grande. A gente tem, dentre as lentes monofocais e as lentes trifocais, a gente tem as lentes de foco estendido, que eu entendo para o paciente sempre como se fosse o intermédio entre essas duas lentes, que dão um pouco mais de liberdade visual para perto.
hoje a visão de perto está cada vez mais requerida, né? A gente realmente tem ido contra aí a nossa evolução, a forma com que o nosso olho evoluiu. E o paciente cada vez quer mais essa visão de perto, mas entendendo que o complexo visual como um todo muitas vezes não consegue receber aí todos os tipos de lente. Wendel, você queria Eu ia fazer só um complementar? apontamento quando o Bernardo falou da subjetividade da visão, né? Às vezes a gente não tem a percepção de quanto aquela condição está afetando a nossa qualidade de visão. E aí você citou muito bem que pede para o paciente, lembra como você está enxergando agora, lembra até que letrinha você está enxergando ali, lembra das cores como você está vendo agora, que depois da cirurgia você vai comparar. E às vezes a gente se depara com um paciente que tem em cada olho cataratas em graus muito diferentes, né? Você pega às vezes um paciente que está em um dos olhos tem uma catarata assim, que está bem escura, ele está enxergando muito mal, e nesse outro olho aqui tem uma catarata também que é avançada, mas não tanto quanto essa. Então eu explico para ele, nesse olho você tem uma catarata moderada e nesse aqui você tem uma catarata avançada. Ele fala, não, mas nesse olho eu enxergo tudo, tá tudo bem aqui, eu não quero mexer nesse olho. Aí eu falo para ele, não, você vai ver, esse seu olho aqui, a sua visão tá ruim. E nesse aqui tá péssima. A gente vai operar esse olho aqui. Tá ruim, pior. Aí a gente opera esse olho aqui, e aí quando a gente troca uma lente dessa por uma lente transparente, o paciente nota, nossa, como tá ruim a visão nesse outro olho aqui. É verdade. Né? Ele percebe quando ele faz. Então, essa Então, subjetividade existe e é importante, por isso que eu digo, é importante que o paciente confie no que a gente está explicando e passando para ele e quais as possibilidades de melhorar. Né? Perfeito. E assim, a gente comentou muito sobre essa questão de nenhuma lente ser igual a um olho humano jovem, né? Mesmo a lente trifocal, eu sempre... Na verdade, essa lente eu uso dentro do consultório, eu gosto de mostrar esses anéis, né? Esses anéis que fazem a gente enxergar para longe, intermediário e perto, principalmente pessoas que dirigem muito à noite, podem ter um pouco de desconforto com esse reflexo. Mas uma vez que você alinha essa expectativa, ele entende que cada escolha é uma renúncia, ele para renunciar ao óculos muitas vezes vai precisar lidar com esse desconforto, que felizmente vai reduzindo, né? Porque o cérebro tende a descartar tudo aquilo que é negativo, o processo de neuromodulação, que é a adaptação do paciente com o óculos. Perfeito. Nada mais o cérebro começa a processar aquela informação, ele percebe que ele gasta energia com aquela informação até o momento que aquela informação vai sumindo. Eu tive um paciente uma vez no consultório, quando eu estava explicando isso, depois que a gente colocou 2 lentes trifocais nele, ele falou, doutor, a lente é igual quando a gente tem uma casa perto de um rio que cheira mal. Tem um certo momento que a gente para de sentir aquilo. E é mais ou menos isso. O rio não mudou. O processo é o mesmo. E a gente falou do passo a passo da cirurgia, dos subtipos de cirurgias, dos tipos de lente, mas muitas vezes o que o paciente traz para a gente no consultório é, doutor, eu tenho medo de operar porque eu tenho medo de ficar cego. E isso a gente, como cirurgião, sabe que é um percentual baixíssimo dentro de tudo que acontece. É muito raro um paciente perder a visão. Caso ele tenha uma complicação, muitas vezes ele não vai conseguir ter aquela visão máxima que nós tínhamos como expectativa antes da cirurgia. E, Wendel, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das complicações cirúrgicas, né? Eu dou muito o exemplo, eu digo, por mais que a gente tenha todo esse plano de voo, a lente que tem dentro do olho, eu faço associação com uma fruta que você compra. Você olha ela está perfeita, mas você só sabe o que tem dentro depois que você abre. E é o fator surpresa que, às vezes, o cirurgião precisa lidar. Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor, Wendel? Perfeito, Michel. Então, é importante que a população entenda isso. A gente faz esse plano de voo, como a gente já falou aqui, né? A gente faz todo um preparativo com exames da parte sistêmica do paciente, da condição sistêmica, faz um planejamento anestésico, faz um planejamento de procedimento cirúrgico em si, de tipo de lente, grau de lente que vai implantar, mas nesse plano também existe uma preparação para que a gente seja retirado da rota, né? Daquele plano de voo, a gente pode ter que desviar, pode ter uma tempestade. Abracem as pernas. Máscaras cairão. Apertem o cinto. Então, a gente está preparado também para isso, né? É importante que o paciente tenha essa confiança, tenha essa segurança, mas entenda que, apesar de raras vezes, mas essas situações podem acontecer e podem ser maiores, ter repercussões maiores ou menores, né? Mas, como a gente muito bem já explanou aqui, na hora que a gente adentra no campo cirúrgico, na hora que a gente está
lá manipulando o olho do paciente, por mais que a gente tenha se preparado antecipadamente, existem condições que a gente só vai conhecer no momento em que a gente está no ato cirúrgico. E isso pode fazer com que a gente mude determinado planejamento. Às vezes até do tipo de lente que o paciente precisou colocar, né? Às vezes a gente pode, inclusive, optar por não colocar uma lente naquele momento. São situações extremas, mas podem acontecer. Às vezes a gente planeja fazer uma cirurgia, como a gente já comentou aqui antes, que normalmente a gente não dá um ponto, mas às vezes precisa que a gente faça uma sutura, faça um ponto. Então, são situações que podem acontecer, né? Ela não está no nosso, vamos dizer assim, no nosso planejamento de prioridade, não é o que a gente almeja, mas a gente está preparado para lidar com essas situações. E isso pode ser no transoperatório, mas pode acontecer também no pós-operatório. Eu acho que o risco mais temido de todos, eu acho que o paciente pergunta esse extremo sempre, né? Eu tenho risco de perder a visão? Eu falo, tem, mas é baixíssimo, né? Se você quer pegar matemática, né? Então é muito baixo, né? Não, se nessa balança, o médico a todo tempo para tomar uma conduta, ele coloca sempre uma balança. Então, se essa balança pende para o risco maior que os benefícios, a gente não vai lá naquele caminho, a gente não segue aquele caminho. Então, pode ter certeza que riscos existem. Quem te disser que não tem risco, corre dali, não fica com esse profissional, né? Mas esses riscos são medidos e a gente está preparado para esses riscos. O risco talvez maior, o mais que amedronte aí os pacientes e os médicos também, é o risco de infecção. A gente tem uma preocupação muito grande com isso aí e a gente precisa de uma parceria para prevenir esse risco aí. Então, por que eu digo parceria? Porque parte disso depende da gente e de que o paciente siga as informações que a gente vai passar para ele de cuidados prévios à cirurgia e pós a cirurgia, que eu acredito que daqui a pouco a gente deve comentar isso, né, sobre os cuidados pós-operatórios. Mas a gente se prepara para esses riscos, né? O que mais pode acontecer, Wendel? Tá bom, você falou aí de riscos transoperatórios que estão mais relacionados ao ato cirúrgico em si, que vocês estão preparados, que vocês podem corrigir esses atos, podem mudar um pouco o plano de voo. Tem esse risco extremo aí que pode ser uma infecção, uma situação que pode acontecer após o procedimento cirúrgico, mas também existem situações intermediárias que podem acontecer. A despeito das medicações que o paciente precisa utilizar após a cirurgia, às vezes pode acontecer eventos inflamatórios. Cada pessoa responde de uma maneira ao ato cirúrgico. E às vezes aquela pessoa tem um processo inflamatório um pouco mais exuberante, ele pode ficar com o olho um pouquinho mais vermelho do que o esperado, e a gente tem medicação e acompanhamento pós-operatório para contornar isso. Ele pode ter um desconforto um pouco maior, isso pode acontecer. Às vezes, um embaçamento visual, que é muito comum acontecer após a cirurgia, a pessoa fica muito ansiosa, né? Pergunta para o vizinho, não, meu vizinho falou que no outro dia estava enxergando tudo, eu estou vendo meio turvo. Então, eu gosto de explicar muito isso, né? Dessas possibilidades e dimensionar, né, para que o paciente entenda o que são características de desconforto e eventos prováveis de acontecer e quais são os eventos de alarme, né, de alerta, né? E aí, dor muito forte, baixa súbita da visão, isso são coisas preocupantes, mas as outras situações a gente orienta e consegue conduzir, normalmente são situações de grau menor de preocupação, né? Acho que bate muito no que vem sendo discutido de que é uma cirurgia segura, né, Wendel? Assim, é uma cirurgia que a gente poder ter complicação pode, mas hoje a frequência com que isso acontece ela é muito pequena, né? Então a gente falou, inclusive, quer dizer, falou de infecção, realmente é uma situação que a gente teme muito, né, que é a endoftalmite, quem já ouviu falar aí o termo, né, mais médico com isso daí, né? A gente tem também, né, a lente vai ficar dentro daquele saquinho, né, que a gente falou, que a gente vai fazer a abertura do saco capsular, tira o cristalino, coloca ali dentro. E ali tem uma camada ali, ó, de uns 15 micra, quer dizer, assim, é tão fininha a camada que segura essa lente no lugar, que a gente tem que ter muito cuidado para não romper essa parte de trás, senão a lente não fica no lugar, né? Então, assim, existe realmente cuidado, né, que tem que ser feito, e por isso que existe tanta tecnologia, né?
E aí, novamente, bate naquela tecla de que, assim, não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia, assim, complexa, mas rápida e efetiva e segura, né? E acho que, assim, é só estar ciente que isso existe e que hoje, na verdade, durante a formação, quem hoje tem fluxo, aquele médico que tem realmente mão de estar operando cirurgia de catarata, está preparado para resolver, né, essas situações. A gente sabe muito como a cirurgia vai começar, né? A gente tem todo o Exato. preparativo, tudo aquilo que vai acontecer. Mas aí o voo durante a cirurgia são coisas que a gente vai ter que naturalmente estar adaptando constantemente, né? Isso é com cirurgia de catarata, com outras cirurgias, com outros procedimentos também, né? Eu vou sair daqui com essa história do plano de voo, todo voo que eu vou indicar, porque assim, a gente começa a entender que o risco ele pode ser calculado, mas ele não é controlado. E que muitas vezes o paciente, quando tem uma cirurgia que não transcorre da forma adequada, ele... E é esperado isso, né? Ele entende que houve um erro durante o procedimento. Muitas vezes não. Na verdade, a situação foi uma situação complexa. Como você tinha comentado aqui, você tem, às vezes, uma tempestade no meio da cirurgia. Você tem uma pressão intraocular que nem nos exames pré-operatórios não tinha nenhum sinal de que ela poderia aumentar e ela aumenta subitamente durante a cirurgia. Você tem, às vezes, uma adesão aí mais intensa entre a lente e esse saco capsular, como a gente está falando micras. Micras, pessoal, é bem menos do que milímetros. Né? Então, a gente está falando de estruturas muito, muito delicadas. E eu acho que cabe, nesse momento, a questão de que você comentou tão bem, Wendel. Opere com alguém que você confia, né? Porque nunca em nenhuma situação como essa, de uma complicação cirúrgica ou de um resultado cirúrgico que não foi dentro do esperado, deve haver um confronto, na verdade deve se somar forças. O médico precisa do paciente tanto no momento pré como no momento pé-operatório, ou seja, durante a cirurgia, que o paciente colabore, porque às vezes o paciente também não colabora durante a cirurgia, balança a cabeça, conversa, não consegue relaxar, e isso para o médico que está operando sobre estruturas tão delicadas complica muito o processo como um todo, e o médico também depende muito do paciente nas orientações pós-operatórias, que é um ponto que a gente vai entrar. Mas eu acho importante saber isso e muitas vezes, como você falou mesmo da questão do embaçamento visual. Eu, inclusive, pesquisando um pouco sobre os temas mais procurados na internet sobre catarata, a questão do embaçamento visual no primeiro dia do pós-operatório é o mais procurado, porque o paciente ainda tem aquela ideia de que é uma cirurgia simples. Não, ela é rápida, mas ela não é simples. E o processo inflamatório de cada paciente é uma coisa que varia muito. Eu dou muitos exemplos, às vezes, dentro do consultório, digo, olha, se eu fizer um corte na minha mão, na sua mão e na sua mão, cada um vai cicatrizar de uma forma única. O que o paciente, eu acho que precisa ter a confiança no médico de saber que aquilo vai passar, que aquilo está sendo controlado e que aquilo é o processo pós-operatório, que é único, inclusive entre olhos, né? O paciente é comum chegar às vezes e falar assim, doutor, a cirurgia desse olho foi esse, e da outra cirurgia foi esse. E eu digo, você acordou na mesma hora, comeu a mesma coisa, estava se sentindo da mesma forma? Não, durante o dia mesmo a gente se sente e tem comemorativos aí sistêmicos de uma forma geral que alteram muito. Mas fico feliz da gente também ter trazido que a chance de complicação é baixa. É considerado, sim, uma cirurgia segura, mas que os processos que antecedem a cirurgia interferem aí diretamente nessa questão do risco. Quando, só para complementar aqui, quando o paciente, que a gente vai lembrando o que a gente fala com os pacientes, né? Quando o paciente me cobra no pós-operatório, mas doutor, minha visão está embaçada, eu operei ontem e não estou vendo tudo igual eu imaginava que seria, né? Já foi um problema aí de alinhamento de expectativa, né? Meu e do paciente. Aí eu comparo, mas se tivesse sido feita uma cirurgia no seu joelho, tivesse sido operado e você tivesse de muleta aqui no outro dia, você não ia achar normal que você tivesse? Então, assim, o olho é sensível, é normal que fique embaçado uns dias, esse é o processo inflamatório que foi um pouquinho mais intenso, mas fica tranquilo, você vai, igual você volta a caminhar lá depois que faz aquela cirurgia ortopédica, com a visão também vai voltar tudo ao normal. Jeito. E tem esse período de adaptação também, né? Além de estar cicatrizando, está ficando na posição, está ficando cada vez mais estável todo o processo cirúrgico, então realmente requer tempo, né? Acho que hoje, até voltando um pouquinho no tema da anestesia, quando a gente faz às vezes anestesia, né, que é com colírio e que faz anestesia que é com sedação e o colírio, que o paciente já sai às vezes enxergando, o paciente já sai também, né,
com aquela sensação de realmente eu já estou melhor, tudo. Mas isso tem uma variação natural, vai ter mudanças no decorrer também, né, do pós-operatório desse paciente, né? E está bem alinhado. Eu acho que o médico tem que estar presente, o paciente tem que estar confiante. Acho que bate muito nisso que a gente disse até agora, que é da confiança dessa conversa médico-paciente. Isso realmente é algo Perfeito. muito importante. Eu né? acho que duas coisas que eu escuto muito no consultório. Primeiro, a sensação do olho seco, né? Eu gosto sempre de explicar. Ela fala, doutor, eu estou sentindo como se fosse uma areia, alguma coisa arranhando. Eu explico sempre que o olho fica aberto durante toda a cirurgia. A gente, durante a cirurgia, troca o líquido interno do olho várias vezes e que isso pode causar esse ressecamento, que é normal o paciente sentir nos primeiros dias, assim, cada um, obviamente, com intensidades diferentes. Um paciente que já tem um olho seco, obviamente, ele tem a tendência de sentir mais isso. E dentre todas as principais queixas estão mais associadas à questão do edema da córnea, né? Porque, como eu falei, a córnea é o piso aonde toda a dança acontece. Então, a depender da dureza da catarata e a depender da qualidade da córnea do paciente e até da dificuldade cirúrgica, às vezes o paciente que não dilata tão bem, que tem essa parte anterior do olho um pouco mais estreita, essa córnea tende a sofrer um processo de edema. Eu gosto de dizer igual as cirurgias estéticas, né? Você vê uma pessoa que recentemente operou o nariz, como que é esse nariz no primeiro dia, como é esse Assusta, nariz né? um mês depois. E o que é um mês para um resultado visual que vai durar a vida toda. Então, é mais uma questão de paciência e, como o Wendel citou também, eu acho que você ter confiança no médico que você está operando, porque a gente tem de explicar, mas quem tem que entender, quem tem que dominar todo o processo é o médico e o paciente. Eu acho que quando tem essa confiança, tudo isso aí se abranda e o paciente tem uma ótima experiência. Vamos entrar agora na parte do pós-operatório, né? Existem algumas lendas urbanas em relação ao pós-operatório que daria um Abri a livro geladeira, de 500 páginas. Abri a geladeira e perdi a visão, né? Exatamente. E Bernardo é uma pessoa assim, que eu acho que explica muito bem esse assunto. É uma pessoa que eu sempre converso sobre essa questão das orientações de pós-operatório. Bernardo, fala pra gente um pouco como é que é essa tua conversa dentro do consultório sobre os cuidados pós-operatórios, tanto com os colírios quanto as atividades também. Primeiro, a gente vai ter que separar aí um pouquinho do tipo de cirurgia que foi feita, né? Então, vamos imaginar que hoje a grande maioria a gente está fazendo uma incision bem pequenininha, né? Então, a cicatrização, tudo isso é muito mais rápido. Hoje, efetivamente, o paciente não tem que ter grandes restrições das suas atividades diárias, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam muito, quando é que eu posso ver televisão, computador, né? Porque hoje a gente está realmente restrito a esse mundo, né, de telas, né? E aí acaba que isso não tem uma grande restrição disso. Eu acho que a grande definidor do que é que você pode ou não fazer em casa está baseado no conforto do paciente. Então, se eu estou vendo televisão, eu trabalho no computador 8 horas direto. Cara, trabalha folga 10 minutos, e aí vai aos pouquinhos se acostumando, né, com essa nova realidade que você está tendo, né, de visão. É importante estar confortável, e é por isso que eu até digo aos pacientes que se afasta um pouquinho realmente das obrigações do trabalho. Não é que você não pode trabalhar, mas você não precisa ter aquela obrigação de ter que fazer aquilo tudo, né? Lógico que existem cuidados básicos, né? Você está com o olho que teve uma incisão pequena, você está com o olho que existe uma comunicação, talvez, entre a parte externa e interna do olho, e tem que ter cuidado com isso. Então, a gente lida com, por exemplo, nada de banho de piscina, nada de banho de mar, mexer com planta, às vezes com o animal muito perto do rosto. Eu digo logo, não precisa botar o cachorrinho de casa para fora, não, mas ele não pode estar na tua cama, ele não pode estar deitado no teu travesseiro, você não pode estar com ele no colo perto do rosto, né? E isso é um cuidado de realmente não bater, né? Às vezes, como a gente opera, às vezes, pessoas realmente aí de 60, 70, que já tem netos pequenininhos, né? Cuidado com aquele netinho mais novo que está perto do teu rosto, que acha que tudo é curioso, quer colocar a mão, quer bater. Às vezes, né, involuntariamente, acaba tendo, né, um pequeno trauma, algum incidente com isso daí, que vai, de repente, afetar a performance de cicatrização, né, desse paciente. Mas, de via de regra, hoje, a gente tem um pós-operatório muito tranquilo para a grande maioria das nossas cirurgias, né? E precisa desmistificar algumas coisas, quer dizer, baixar a cabeça. Tem gente que parece que fez uma cirurgia na cervical, né? Tá andando com aquele pescoço assim congelado, não mexe, não baixa. Não, o pescoço é normal, a pessoa vai se alimentar normal, né? Também tirar essa questão da alimentação. Pode camarão, pode porco? Não, pode comer tudo normal, desde que você não tenha nenhuma restrição com isso daí, né? Então, acho que esse cuidado, né? E assim, acho que visitas, às vezes, até frequentes no pós-operatório, ver com um dia, ver com uma semana, né? Para o paciente ir se acostumando com essa nova rotina que ele está tendo, são condições importantes de nortear o pós-operatório, né?
E, lógico, às vezes o pessoal pergunta, eu posso cozinhar? Tem gente que prepara um mês de cozinha congelada para dizer assim, eu não vou tocar porque, novamente, minha vizinha foi cozinhar e aí teve um problema na cirurgia dela. Não, em geral, não é para você ter grandes restrições. Então, se agitar seu café, alguma coisa assim, também não vai preparar a ceia de Natal da família, que vai passar o dia no fogo, naquela quentura, que pode trazer desconforto. Provavelmente não vai trazer problema, mas traz desconforto para o paciente, né? E a questão de baixar a cabeça, Bernardo, que é uma coisa muito comum mesmo a gente escutar. Por que que o paciente não deve baixar a cabeça logo após o processo cirúrgico? Então, a lente que a gente coloca dentro do olho, que está dentro daquele saquinho capsular, ela não está fixa ali, né? Ela não está colada, ela não tem um ponto nela. Então, aquele saco ele vai colabando com o tempo, vai cicatrizando e vai mantendo aquela lente fixa. Então, às vezes, essas movimentações de eu ficar pode fazer com que a lente mude de posição. E a gente falou sobre as diferentes tecnologias que existem hoje em dia. Então, essas lentes que fazem com que eu enxergue longe de perto, ou lentes que corrigem o astigmatismo, elas têm uma determinada posição que ela precisa ficar cicatrizada dentro do olho, né? Então, assim, esse cuidado, às vezes, de não balançar, de não baixar a cabeça, é muitas vezes por esse tipo de movimentação, né? Então, outra parte também que o pessoal questiona muito é a questão da academia, né? Quando é que eu volto a fazer meu exercício físico, né? Então, isso varia às vezes, né? Um pouquinho de cada médico tem uma rotina aí diferente, mas geralmente 2, 3 semanas, né? Para o paciente não pegar muito peso, não apertar muito o olho com isso daí, né? E aí a gente parte, às vezes, com a questão de alongamento, e aí tem outras terapias, tem gente que faz fisioterapia, por exemplo. Essas condições, elas podem ser mantidas, né? Muitas vezes as pessoas questionam, mas eu tenho um raio-x para fazer alguma coisa nesse sentido. Faz tranquilo, isso aí não vai, né, mexer com nada. Uma condição que eu também gosto de evitar muito é, por exemplo, às vezes a pessoa faz a cirurgia, tem uma recuperação tão boa com uma semana, na segunda semana já quer estar fazendo cirurgia de nariz, cirurgia na boca, vai mexer, um problema no ouvido, limpeza de pele. Então, lembrar, né, que o olho faz parte, né, principalmente dessa região do rosto da gente, existe muita comunicação. Então, evitar realmente algum procedimento com isso daí, né? E nas mulheres, a maquiagem, que foi algo que também a gente não mencionou ainda, né? Mas realmente evitar o uso, né, de maquiagem, né, rímel, lápis, que são as maquiagens que estão mais perto realmente do olho, para não ter risco de contaminação ou de bater com isso daí. Quanto tempo, mais ou menos, tu costuma orientar, Bernardo? Michel, dependendo da paciente, mas geralmente um mês. Eu prefiro realmente que o paciente segure um mês sem fazer maquiagem para poder não ter risco. Isso não impede de usar os produtos no rosto, né? Então, assim, né, evitando essa região do olho, por mim tá ok, mas assim, né, essa sombra, rímel, lápis que tem um contato mais perto com o olho, eu acho que ele merece ter um pouquinho mais de cuidado com isso daí, né? Perfeito. Eu gostaria de saber como vocês, fazer pergunta também aqui, tomar o lugar do Michel. Em relação, como a gente mora numa região litorânea, eu gostaria de saber como, em relação a essa questão eu também oriento o paciente que evite banho de piscina, banho de mar, mas especificamente vocês fazem algum tipo de restrição? Tem paciente, por exemplo, eu faço minha caminhada na orla ali, a gente sabe que tem vento, maresia ali, vocês fazem algum tipo de restrição desse tipo e por quanto tempo? De banhos e exposição na praia, que eu digo, mesmo que ele não mergulhe no mar. Geralmente banho de mar 30, 35 dias, que é o período que ele vai estar usando os colírios, que acho que é algo que a gente pode falar depois, né? De como é que é o regime realmente pós-operatório de medicação. Mas, assim, na praia, caminhadas, geralmente eu digo assim, 4, 5 dias caminhada, né? Aí ele vai um óculos, hoje quase todo mundo usa aquele óculos realmente de proteção que veda bem o lado, né? Para poder não cair nada, né? Então, assim, eu acho que uma semana o paciente já está tranquilo para poder fazer, de repente, uma caminhada. O cuidado maior realmente é o banho de mar, porque a água pode, né, entrar em contato com o olho de uma maneira mais e correr o risco, de repente, de ter uma infecção maior com isso daí. Mas eu acho que o paciente tem que estar confortável, né? Primeiro disso, ele tem que estar confortável. Tem gente que quer mais tempo, tem gente que quer, se sente vontade de fazer coisas mais rápido. Então, é alinhar muito, né, a expectativa acho que depende muito do paciente, é uma coisa que você falou, assim, eu acho que cada um tem uma cicatrização única. Você vê olhos que às vezes estão um pouco mais inflamados do que você esperava, e às vezes olhos que você achava que iam inflamar mais, você vê mais tranquilo. Eu digo para o paciente sempre, Wendel, a melhor coisa que você pode ter no pós-operatório se chama bom senso, porque ninguém está sentindo o que você está sentindo. Então, se você está se sentindo, por exemplo, a questão da direção, se você está se sentindo seguro para dirigir, perfeito, você pode dirigir. Não é o ato de dirigir que vai modificar a sua cirurgia. Não é o esforço de dirigir, exato, né? Mas às vezes a visão ela ainda não está tão... O paciente não está tão confiante com aquela visão, às vezes só operou um dos olhos, às vezes o paciente tem um olho seco associado, então a visão flutua durante a cirurgia. Confunde, o paciente né? vai dirigir à noite numa estrada, o paciente vai dirigir dentro da cidade, em um caminho que ele já está habituado a fazer. Então, eu acho que a questão do bom senso, como a gente falou, o olho, a cirurgia é rápida, mas a gente abre um tecido, abre, na verdade, um segundo tecido,
entra na catarata, fratura a catarata em pedaços menores, aspira esses pedaços menores, faz um polimento interno dessa estrutura, implanta uma lente nesse local que é um corpo estranho e reconstrói tudo de dentro para fora. Então, esse processo todo, eu gosto de explicar isso para o paciente, é um processo que, apesar de rápido, ele é complexo. E aí eu acho que a forma com que cada paciente está tendo, principalmente nesse primeiro dia de pós-operatório, é muito importante. E também gosto muito de falar que existe o processo cicatricial precoce, existe o processo cicatricial tardio. Uma coisa que eu queria que você falasse sobre a questão dos colírios, o corticoide faz parte do processo da terapêutica pós-operatória, e a retirada desse corticoide muitas vezes pode trazer um efeito que a gente chama de efeito rebote, uma inflamação ocular que acontece depois desse período mais imediato à cirurgia. Fala um pouco, Wendel, sobre essa questão da terapêutica, né? Quais são os colírios que são prescritos? A gente sabe que essa questão da prescrição ela é muito individual, tem médicos que vão ter esquemas terapêuticos diferentes, mas um antibiótico, o corticóide e, na maioria dos casos, um anti-inflamatório aí são as medicações mais usadas. Perfeito, Michel. É importante que o paciente entenda isso. Quando ele inicia o processo de pós-operatório, imediatamente após a cirurgia, tem os cuidados comportamentais, que são essas dúvidas que surgem aí, e a gente pode ficar 2 horas aqui, a gente nunca vai eximir todas as dúvidas dos pacientes, né? Em relação à alimentação, a atividades do dia a dia. E essas dúvidas eles devem trazer isso para a gente, e a gente vai esclarecer individualmente, porque tem que realmente ser particularizado isso, porque a cirurgia é individualizada, o resultado da cirurgia e o comportamento de cicatrização, de recuperação do olho é individualizado, e a vida de cada paciente é uma vida única. Então, a gente tem que realmente ir orientando o caso a caso. Mas faz parte dos cuidados pós-operatórios essas medidas de vida diária, né? De cozinhar, dirigir, atividade física, trabalhar, uso da visão, mas existe uma parte que precisa ser entendida e feita muito corretamente pelo paciente, que é o uso das medicações pós-operatórias. Eventualmente, pode existir medicações que são colírios, são medicações tópicas, e pode existir também medicações orais, a depender do caso de cada médico, de cada caso do paciente. E o uso de medicação do tipo colírio, que às vezes o paciente fala assim, eu não vou precisar usar remédio nenhum, é só um colírio, e os pacientes às vezes menosprezam a importância daquele colírio, daquela gotinha ali. Então, é extremamente importante que o colírio seja entendido, a maneira de se utilizar, e que se utilize nos horários e pelo período determinado. O paciente não pode nem entrar naquela situação de pânico, se ele tiver com uma visão embaçada no dia seguinte, igual o Michel já comentou aqui, nem pode achar que se no outro dia ele está enxergando tudo, que está resolvido, acho que nem preciso usar esse colírio, estou me sentindo tão bem, já vou voltar para a academia, nem vou nem pingar esse colírio. Então, esses extremos não podem existir. O bom senso, como o Michel apontou, é fundamental aí na recuperação no pós-operatório. Então, a gente tem uma composição, normalmente, de colírios que são utilizados após a cirurgia, que vão aí fazer uma cobertura para que a gente proteja o paciente de infecções. Infecções são o quê? São micro-organismos que podem adentrar no olho, e a gente quer prevenir que isso aconteça. E a gente faz isso com uma cobertura, com uma classe de medicação que a gente chama de antibiótico. Então, aquele colírio ali, aquele colíriozinho que o pessoal gosta de falar no diminutivo, parecendo que não é uma coisa importante, tem uma medicação que vai te proteger contra esses micro-organismos. O olho é um órgão que está exposto aqui ao ambiente. Então, com aquele animalzinho ali que a gente falou para você não ficar manuseando tanto, com aquela criancinha que às vezes está ali, pode provocar um trauma no seu olho, ou com objetos, enfim, com o seu próprio toque, a própria microbiota da sua pele, pode expor o seu olho a micro-organismos que podem infeccionar o local onde a gente fez a cirurgia. Então, o antibiótico vai te proteger disso aí. Então, é importante que você use na frequência que foi orientada e no período que foi orientado pelo seu médico. O uso de colírio às vezes causa muita confusão, porque normalmente é uma frequência alta. Então, não sei com que frequência vocês passam as medicações, mas às vezes aquela orientação da receita ali, uma gota de 3 em 3 horas durante 10 dias, aí o paciente pensa, são 3 gotas, e se confunde todo, e não sabe se ele tem que acordar de madrugada para pingar aquele colírio. Então, tire
todas as suas dúvidas em relação a isso, porque é fundamental que você faça isso de uma maneira correta, conforme o seu médico orientou. E, eventualmente, mesmo a despeito de que você faça tudo corretamente, como o Michel apontou aí muito bem, existe uma classe de medicações que a gente normalmente usa nesse acompanhamento pós-operatório, que são os corticoides, que ele vai ajudar na sua recuperação, na redução do processo inflamatório que é ocasionado pelo procedimento cirúrgico, e essa classe de medicação precisa ser reduzida aos poucos. A gente normalmente prescreve essa medicação e ela deve ser reduzida ao longo dos dias que sucedem à sua cirurgia. E mesmo assim, às vezes, reduzindo aos poucos, o nosso corpo, às vezes, se manifesta com um evento que a gente chama de efeito rebote. É como se a medicação ela está combatendo a inflamação do seu olho e o olho quer inflamar de volta quando você aplica o colírio. E você não pode tirar essa força de vez. A gente vai tirando essa força aos pouquinhos para o seu olho ir respeitando aquela retirada da medicação. Mas mesmo assim, às vezes acontece que a gente reduz essa força do colírio e o olho responde com uma inflamação forte, que é esse efeito rebote. E não é um evento preocupante, né? Não é uma coisa grave, porém a gente precisa intervir novamente, voltar com essa medicação e o seu médico vai saber te orientar aí de como deve ser conduzido esse caso. Eu acho que a gente falou um ponto que você tinha falado anteriormente, a dor imediata no pós-operatório é sempre um fator importante. Você tem que ter contato com o seu médico, de preferência o mais rápido possível, porque dor intensa, não estamos falando de olho seco, a gente está falando do olho dolorido, a gente não está falando da sensação de areia, a gente não está falando daquela vermelhidão que às vezes pode acontecer logo no pós-operatório, somente o paciente que faz a cirurgia a laser, muitas vezes pode até ficar com o olho mais vermelho do que quando a cirurgia não é feita a laser, mas a dor intensa é uma coisa que seria um grande sinal de alarme para a gente falar. E eu acho que a gente comentou muito bem essa questão dos colírios, que também variam muito para a gente saber se essa cirurgia está sendo feita associada com alguma outra patologia ou não. Eu, por exemplo, como especialista de glaucoma, muitas vezes preciso fazer a cirurgia combinada. A cirurgia combinada é quando a gente faz uma cirurgia da catarata, né, para a extração da catarata e o implante da lente, e uma cirurgia para o controle da pressão intraocular. Essa costuma ser uma cirurgia um pouco mais longa, o olho tende a ficar mais inflamado. Então, o processo de recuperação pós-operatória é completamente diferente. E não é porque um olho inflamou mais ou um olho inflamou menos que uma cirurgia foi mais bem sucedida ou mais mal sucedida. A gente falou dessa condição clínica que interfere bastante e a gente mesmo, às vezes, está em estados clínicos diferentes em dias diferentes. Eu acho que isso é muito importante. A questão dos colírios, como você comentou, dificilmente um médico vai fazer a sugestão de fazer o colírio durante o período da noite, que é uma coisa muito comum. Eu digo que o sono é reparador, então, às vezes, a melhor coisa é você descansar, dormir. Obviamente, dependendo da cirurgia que você fez, essas orientações podem modificar, mas, de uma forma geral, esses colírios são usados apenas no período em que o paciente está acordado. E, na dúvida, ligue para o seu médico, esqueceu o colírio. Na hora que lembrar, pingue o colírio. Isso a gente sabe, principalmente quando o pós-operatório vai se esticando um pouco mais dias depois da cirurgia, esse cuidado com a cirurgia ele vai decaindo. É verdade. E a questão do efeito rebote, eu brinco com o paciente que é como se você tivesse... Quando você está dando uma coisa para o corpo, ele para de produzir. E aí aquele carro que está desligado, às vezes na hora de você ligar, ele não pega na primeira vez. Então você, apesar de trazer muito desconforto para o paciente, ser uma dor muito intensa... Logo que a gente retoma a medicação do corticóide, o olho já recupera e aí a gente faz esse desmame e isso não costuma interferir aí diretamente com o resultado visual final. E eu acho que essa parte dessa inflamação tardia, para, vamos dizer assim, a gente fechar essa questão do pós-operatório de catarata, existem complicações que podem acontecer de forma tardia. Eu não gosto nem de dizer complicações, porque isso não dependeu tanto do paciente, nem do médico, mas existem, por exemplo, os edemas maculares que acontecem no pós-operatório, onde a visão estava boa e, de repente, ela piora. Vamos concluir essa parte para tranquilizar esse paciente nessa fase e saber que a cirurgia ela só termina meses depois que ela aconteceu, né? Bernardo, você pode falar um pouquinho sobre essa questão dos edemas maculares? Antes de a gente falar isso, Michel, só uma coisa que eu acho que ajuda bastante o paciente quando ele chega em casa, que ele faz os colírios, ajeitar um lugarzinho mesmo para os colírios, às vezes fazer uma tabelinha com os horários que vai colocar, né?
Que eu já vi paciente que, de repente, não, mas eu uso um remédio para o nariz e estava ali do lado do meu colírio, eu acabei usando o remédio do nariz no olho. Verdade. Então, assim, às vezes é ter o cuidado de ter esse espaçozinho separado, né, para cuidar, né? E voltando, então, para o tópico realmente do edema da mácula, né? A mácula é a região da retina que a gente tem, né, a maior concentração de células que fazem a gente enxergar, é a nossa região principal de visão central, né? E como todo procedimento cirúrgico, quer dizer, que a gente vai induzir inflamação no paciente. Então, por isso que a gente usa o corticoide, por isso que a gente usa os medicamentos, para reduzir que tenha realmente, essa inflamação tenha um comportamento diferente. E apesar de a gente estar operando a parte, vamos supor, dentro do olho, mas da frente do olho, essa parte de trás também pode sofrer com isso daí. Geralmente, às vezes, lá pelo 30º, 60 dias depois, às vezes, da cirurgia, às vezes a gente pode ter um pequeno inchaço, né, que é o que a gente chama de edema nessa região da mácula, e esse inchaço, né, pode provocar uma redução, às vezes, da queda da qualidade da visão do paciente. É raro de acontecer, tá? Não é comum, não é frequente. E existem algumas pessoas que têm uma predisposição maior, né? Paciente que tem, de repente, uma catarata mais dura, que tem uma cirurgia mais difícil, que eu provoquei mais inflamação durante o ato cirúrgico. Paciente que é diabético, que tem, inclusive, um mau controle, né, da diabetes, né, com isso. Paciente que eu tive, por algum motivo, né, uma falta de segurança na cápsula posterior, onde eu tive uma ruptura, onde eu tive uma solução de continuidade entre a parte posterior e anterior do olho, também tem uma chance maior disso acontecer. Isso não é frequente. A grande maioria das vezes, inclusive, não se é feita nenhuma prevenção, né, em relação a esse tipo de situação que pode acontecer no pós-operatório, a não ser que efetivamente seja, né, diagnosticado no acompanhamento do paciente. E hoje algumas pessoas acabam, né, tentando reduzir isso daí usando um outro colírio, além de usar o corticoide, além de usar o antibiótico, que são os colírios de anti-inflamatórios que ajudam, de certa forma, a prevenir uma complicação que é extremamente rara de acontecer no pós-operatório. E acho que a primeira questão é que você falou muito bem, Michel, a questão de dor. Não é uma questão que vai te dar dor, o olho não vai estar vermelho. Então, assim, já deixa você um pouco mais tranquilo de que não existe realmente algo, né, de uma complicação mais grave, mas que é uma situação que a gente precisa, às vezes, controlar e entrar com outro tipo de medicação para reduzir esse inchaço, tá? Mas não é comum, tá? Os pacientes podem ficar tranquilos que isso não é uma condição comum de acontecer, não. Queria complementar alguma coisa, Wendel, em relação a esse pós-operatório tardio? Acho que o Bernardo explanou bem essa questão do pós-operatório tardio. Acho que o cuidado principal que a gente tem é dessa orientação de percepção do paciente de que, por mais que às vezes no pós-operatório imediato a condição possa surpreender, às vezes negativamente, ele pode achar um pouco embaçado, pode achar que tem uma situação de estar arranhando um pouco, como se tivesse por causa do ressecamento do olho, como o Michel explicou, mas é para tudo melhorar. Eu sempre deixo isso claro para ele, é para tudo melhorar. Então, se nesse meio do caminho surgiu uma dor que não tinha, se você está sentindo um aumento de desconforto, seu olho está ficando mais vermelho do que estava naqueles primeiros dias, sua visão piorou subitamente, tem alguma coisa aí. Então, assim, esse entendimento do paciente de que esses eventos, apesar de raros, podem acontecer, é importante para que ele nos procure e que a gente tome as medidas necessárias para se fazer. Perfeito. Então, eu acho que falou de tudo, né? A gente falou do que é catarata, os tipos de catarata que a gente tem, os estágios da catarata, os exames pré-operatórios, como que é o passo a passo cirúrgico, como que é essa questão da personalização de cada tipo de cirurgia, quais são os tipos de lente que a gente pode colocar no olho, quais são as principais complicações que podem acontecer durante esse processo. E a gente também falou sobre os cuidados necessários no pós-operatório e condições que podem acontecer que a gente precisa estar preparado. E eu acho que a questão da confiança com o médico é sempre o mais importante, né? Um médico que domina todos esses passos e tem uma boa relação com o paciente é o que vai fazer, eu acho, aí a experiência do paciente com a cirurgia ser a melhor possível. E agora trazendo aqui um pouquinho uma conversa final, né? Um último tópico sobre a questão dos óculos do pós-operatório. Queria agradecer aí também os nossos patrocinadores, né? O pessoal da Essilor. O pessoal da Essilor, quando a gente conversou com eles a primeira vez, eu achei bem bacana que, apesar desse tópico não ser dentro do produto, né, que eles trabalham com lentes de óculos e armações de óculos, através da Luxótica, eu achei bem bacana que a empresa entendeu que a informação da população, independente de qual seja a condição, a doença, é importante, é um passo que a gente precisa trazer. Quando a gente estava idealizando todo esse conteúdo, eu pessoalmente procurei muito conteúdo de qualidade para o paciente. E a gente está muito acostumado dentro da oftalmologia de falar de médico para médico. E aí, quando a gente vai falar de
médico para paciente, às vezes, é aquela informação curta, né? Eu acho que a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco traz autoridade sobre o assunto. E isso pode tranquilizar muitas vezes aquele paciente que está na situação, como eu falei, essa situação do pânico para fazer a cirurgia. E a cirurgia ela tem que ser vista com o ponto de vista que vai trazer uma melhoria para o paciente. Bernardo, sobre a questão da refração, né? Um paciente que ainda vai precisar do óculos no pós-operatório. Por quanto tempo depois, em média, eu sei que cada cirurgia é única, mas quanto tempo depois, em média, você costuma prescrever esse óculos? E falar um pouco mais aí como é que é a tua prática em relação a isso. Então, vamos lá. Um paciente que fez uma cirurgia com o objetivo, por exemplo, de enxergar, e essa questão do óculos, ela é alinhada, inclusive, hoje, previamente, né, antes do paciente fazer a cirurgia, mas um paciente que fez uma cirurgia para enxergar bem de longe, ele já sabe que ele vai usar o óculos de perto. Nesse caso, mais ou menos 7, 15 dias já é o suficiente para poder o paciente ter uma previsibilidade do grau que efetivamente ele vai utilizar. E aí, nesses casos, já se prescreve tão cedo quanto isso, né? Sabendo que a gente fez incisão pequenininha, então isso garante uma maior estabilidade, né, desse paciente. Pequenas variações vão poder acontecer no decorrer do tempo, né? Então a gente sabe que à medida que a gente vai ganhando mais alguns aninhos, né, tudo a gente vai arriando um pouquinho, então a pálpebra arreia mais, aperta mais o olho, a gente pode ter um pouquinho de astigmatismo mais para frente no decorrer dos anos, mas em geral, em torno de 7, 15 dias é o suficiente para poder a gente ter uma ideia, tá? E acho que uma condição bem bacana é a gente entender de que hoje a gente falou muito de tecnologia, falou muito de como é que a cirurgia de catarata ela é avançada, mas a gente ainda não tem uma previsibilidade de 100%, né? Então, assim, achar que eu vou fazer, olha, aqui a gente está programando sua cirurgia para que você realmente fique independente do óculos para longe e vá usar óculos só para perto. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai lidar com esses pacientes, 75% a 80% dos pacientes vão estar realmente com o que a gente chama de grau residual pós-cirurgia, em torno de mais ou menos 0,50. É um grau muito pequeno, é um grau que na maioria das vezes não vai ter impacto nenhum para o paciente, né? E aí esse conforto, né, do paciente, perceber também a visão dele, se ele está bem, se ele requer mais ou menos grau, também é uma condição que precisa ser, né, elaborada durante o acompanhamento dele do pós-operatório. Mas é importante que ele esteja confortável. Acho que isso é uma condição que a gente tem que deixar o paciente bem tranquilo, né? Não, eu estou precisando do óculos agora, eu preciso trabalhar, eu preciso ver meu computador, eu preciso ver alguma coisa de perto que eu não estou conseguindo fazer, prescreve, sabendo, às vezes, fazendo um grau que não precisa ser tão caro, não precisa ter tanta tecnologia, de repente, nesse começo, né? Do mesmo jeito que a gente tem tecnologia das lentes intraoculares, hoje a tecnologia das lentes de óculos são também imensas, né? E muito grande com isso daí. Então, também é uma condição que a gente precisa ir trabalhando aos poucos à medida que esse pós-operatório vai caminhando, né? Perfeito. Gostaria de complementar, Wendel? Eu espero um pouco mais em relação à refração, mais ou menos 30 dias, mas eu acho que o mais importante é isso, é que o paciente entenda que o procedimento exige uma adaptação. Ele, se já usava óculos antes e se o procedimento que foi optado é um procedimento onde ele vai dar continuidade ao uso dos óculos, existe também uma readaptação ao uso desses óculos, não vai ser mais como era antes da cirurgia, né? Ele tem que estar ciente disso aí, tem que existir essa parceria, esse entendimento. Pequenas variações podem acontecer nesse grau residual. Eu acho que na maioria das vezes até nós profissionais somos mais vidrados em atingir aquele grau perfeito do paciente do que o próprio paciente. Na prática, eu vejo que a maioria das pessoas, dos pacientes, ficam muito satisfeitos com ele atinge aquela situação que às vezes ele nem esperava, como a gente comentou no início, né? Ele está lá preocupado com uma doença que pode levar à cegueira e aí ele descobre um mundo diferente ali, ou totalmente independente dos óculos, ou com uma independência maior dos óculos, mesmo que ele continue utilizando ainda, que ele nem esperava ter aquele benefício. No geral, eu acho que os pacientes atingem essa qualidade muito maior do que a gente esperava. A gente faz aquela refração, ficou meio grau ali, a gente fica, poxa, eu queria que não tivesse esse meio grau, mas ele está feliz da vida, ele não está nem sofrendo com aquilo. E é engraçado, Eduardo, às vezes o fato do paciente saber que tem algum grau residual, ele acha estranho, porque ele não percebe que aquilo realmente está atrapalhando ele, né? E aí, novamente, é aquela questão, o paciente tem que estar confortável. Se ele está bem, não vai ser a questão de ter mais ou menos meio grau que vai fazer diferença, né? Sim. Então, e ele usar a visão, se acostumar. Então, assim, esse período dele testar mesmo o que é que ele precisa, né? Isso aí é importante. Eu acho 2 pontos que a gente falou. Um foi a gente introduzir aí para os pacientes o termo micra, né? Uma coisa menor que milímetros. Então, a gente trabalha com esse índice de precisão e por mais que a gente
tente prever a cirurgia. O corpo não é matemático. A gente usa a matemática para tentar entender um pouco melhor o corpo. Mas a cicatrização ela é modulada, ela não é completamente controlada. E aí pode ter essa variação de grau. Eu acho que no final do dia o paciente tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. E em algumas condições, né, Bernardo? Você como cirurgião aí também de refrativa, quando o grau não fica exatamente perfeito, ou o paciente tem uma demanda visual muito grande, às vezes o paciente pode até optar por fazer uma complementação e uma correção pós. Eu, pessoalmente, costumo indicar isso só quando a queixa realmente é mais relevante, porque você percebe que depois de 6 meses ou 1 ano depois, aquele complexo visual como um todo vai se modulando e a satisfação do paciente vai crescendo cada vez mais. Nunca a gente deve pensar, Michel, acho que você tocou um ponto assim, muito bacana, que assim, essa correção refracional, apesar da gente passar o óculos às vezes tão cedo quanto 7, 10 dias para ajustar o paciente, não é isso que vai definir a dependência, o uso mais ou menos de óculos dele com o tempo, né? Então, corrigir algum grau residual tão cedo assim, acho que é um pouco apressado demais. Exato. Né? Então, precisa de tempo, o paciente precisa se acostumar, ver se realmente é aquilo, se realmente é aquela questão do grau que está fazendo a diferença para ele, para perceber, para em si, posteriormente, aí depois, de repente, até de uns 6 meses, fazendo um acompanhamento regular, entender se realmente esse é o grau que precisa ser corrigido dele de uma maneira diferente, né, às vezes. Né? Então, a gente pode fazer cirurgia refrativa mesmo, né, corrigindo através de mudanças do formato da córnea, ou até, às vezes, colocando uma outra lente dentro do olho do paciente, dependendo do grau que tem. E isso é uma questão importante para alinhar, como a gente lidou muito com a questão da expectativa, né? Pacientes que já fizeram, inclusive, hoje a gente pega muito paciente que já operou cirurgia refrativa no passado. Isso muda também o formato, como é que a gente calcula o grau da lente que vai dentro do olho, a previsibilidade, né? Pessoas de 30, 40 anos atrás que fizeram aquela cirurgia de ceratotomia radial, que é uma cirurgia de correção de grau mais antiga, que fazia vários cortes na córnea, esses pacientes têm mais dificuldade de a gente ter previsão do grau que ele vai ter depois no pós-operatório, né? Então, essa é uma questão muito, né, de alinhamento e precisa ter calma, né? O paciente também precisa ter um pouco de calma, de esperar que as coisas se acomodem para poder definir isso daí, né? Perfeito. Desculpa, Michel. Porque essa subjetividade que a gente falou tanto aqui sobre a visão, ela está presente também nesse pós-operatório, né? E aí a gente não pode nem tanto ir pela matemática, né? Nem tanto só pela percepção do que o paciente relata. E junto a gente constrói, às vezes, uma situação, como você falou sobre a questão do uso dos óculos, de algum grau residual, e chegam a um denominador comum ali de que o paciente entende, às vezes, que o óculos está tratando o olho dele de alguma coisa. E, na verdade, é só um artifício que a gente usa para dar uma condição melhor de visão quando ela é necessária. Às vezes, aquele meio grau que ele ficou de visão não impacta em nada na atividade de vida diária dele. Então, ele precisa entender que não precisa ficar com medo daquele grau residual que tem ali. Não é usar ou não usar o óculos que vai fazer com que esse grau aumente ou diminua. Ele tem que entender isso para que não fique aquela preocupação relativa ao uso dos óculos, se ele consegue desenvolver as atividades dele com qualidade, com tranquilidade. Perfeito, pessoal. Quando a gente foi começar isso aqui, eu expliquei para eles assim que no começo a gente começa travado, né? Depois a gente vai entendendo que isso aqui é uma conversa, isso aqui não é uma entrevista, nem uma aula. E a gente está tão habituado a fazer isso que a gente estava conversando aqui. Tentamos, acho que, trazer da forma mais didática possível. Eu acho que a gente conseguiu esse objetivo. Conseguimos falar de todos os passos que o paciente vai passar para aumentar essa previsibilidade, melhorar essa confiança e diminuir esse medo, né? Agradeço a presença de todo mundo, né? Eu acho que fico muito feliz aqui. O Wendel, algumas horas de carro para chegar aqui. Bernardo também, que tem um tempo super corrido, super curto. Estamos num sábado, vamos deixar isso registrado. Estamos num sábado de manhã aqui, tentando trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido fazer aí o papel de paciente e elucidar as principais dúvidas. Agradeço também a SOP por esse espaço e essa confiança de estar trazendo esse conteúdo, né, de tão rico. Digo que esse é um dos primeiros dos muitos videocasts que nós vamos criar. Esses conteúdos vão estar disponibilizados tanto no YouTube quanto no Spotify, para que vocês possam acessar da forma que vocês acharem mais interessante. Se comuniquem conosco através dessas plataformas, mandem as perguntas, mandem os temas que vocês querem ouvir, porque a gente trabalha dentro da necessidade do paciente. E fico muito feliz aí pelo tempo. Quem assistiu até o final também foi guerreiro como nós, né? Eu queria dar aí
a palavra para o Wendel, para ele se despedir, falar o que ele achar que é interessante. E, Bernardo, também para você falar aí a sua representação dentro da SOP, dentro da SBAL, para que a gente possa concluir esse momento. Wendel, com a Queria palavra. só agradecer a lembrança aí do meu nome, de vir participar, vir contribuir aqui a você, Michel, a Sociedade Pernambucana de Oftalmologia. Acho que essa medida, de usar esse espaço, usar a tecnologia que a gente tem hoje para se aproximar mais da população, para que eles escutem de profissionais da área informações que são úteis, que são confiáveis. Isso é muito importante. Acho que vocês estão assim de parabéns mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês estavam fazendo esse videocast para trazer isso para a população. Porque hoje a gente vive num mundo de um zilhão de informações, né? Então, a internet está à palma da mão ali, ao mesmo tempo que a gente pode ter acesso a informações de todo tipo, a coisas boas, a gente não consegue, às vezes, filtrar o que realmente é confiável. E quando a gente está falando de algo tão importante como é a saúde ocular, nada mais confiável que a população escute isso dos profissionais da área. Então, acho que vocês estão assim, de parabéns, vocês foram muito felizes assim, nessa medida, você e toda a SOP aí estão de parabéns, e agradeço o convite e estou à disposição, sempre que vocês quiserem. Tem alguns quilômetros para rodar, mas eu venho com muito prazer, tranquilo, eu gosto muito de dirigir. Te dá o espaço também, Wendel, assim, e o parabéns também que você tem feito uma medida muito importante, que é um curso, né, que você tem preparado para capacitar os médicos. Eu acho que isso é uma forma excelente de você ajudar a população. Quanto mais você capacita essas pessoas, obviamente você vai ter melhores resultados cirúrgicos. Também gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí antes de terminar suas últimas palavras. Sim, eu faço um trabalho, né? Eu sempre, quando alguém me pergunta assim, cara, como que você iniciou isso? Eu digo que é um chamado, né? Às vezes a gente tem chamados na vida que a gente tem que obedecer. E ensinar foi um chamado que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu percebi que tinha esse conhecimento, tinha essa habilidade em cirurgia de catarata especificamente, e esse trabalho com outros profissionais da área, né, de treinamento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, eu estou aí desenvolvendo esse trabalho e é um prazer muito grande fazer isso. Eu sei que é uma maneira de potencializar o que a gente já faz, né? A gente faz aquele trabalho, tem aquela habilidade, aquele conhecimento de exercer aquela cirurgia, é muito gratificante, a gente pode atingir a vida de muitas pessoas dessa maneira, mas a partir do momento em que eu consigo pegar um colega e ensinar, plantar aquela sementinha nele ali, eu sei que ele potencialmente vai multiplicar para outras pessoas e eu posso fazer isso com várias pessoas, então a chance de espalhar essa coisa boa, esse conhecimento bom aumenta quando eu ensino, quando eu divido com outros colegas e estamos desenvolvendo esse trabalho, sim. Perfeito, parabéns. Bernardo, a palavra é com você. Então, só agradecer aí, né, Michel, ao Wendel por ter vindo, né? Eu já tive à frente da SOP há alguns anos atrás, e sei o quanto é difícil você trabalhar dentro de uma sociedade, né? Onde você tem que se doar seu tempo, né? Como você disse aqui, está todo mundo num sábado, né? Mas para quem não sabe um pouco da rotina, a sociedade se reúne toda segunda-feira, né? Então, assim, o presidente e toda a diretoria estão por lá. Então, assim, realmente é um momento importante da gente alinhar a próprio discurso da classe, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente consegue promover mais saúde, que eu acho que um dos pontos mais importantes, né, de uma sociedade de oftalmologia, é como a gente consegue promover, e acho que isso é um dos exemplos que a gente está conseguindo agora com esse videocast, de levar realmente informações reais, informações de pessoas que têm conhecimento, para que a população fique realmente bem informada, né? E lembrar, né, que saúde ocular, tudo isso deve ser feito com o seu médico oftalmologista, né? É o profissional ideal para cuidar, né? A gente às vezes fala e a gente falou que a cirurgia de catarata ela é rápida, eficaz, mas ela não é simples, ela é complexa. Passar um óculos também não é uma coisa simples, né? Prescrever apenas um óculos, você está tratando uma doença como uma miopia, você está tratando uma doença como um astigmatismo, você está tratando uma doença como uma hipermetropia, né? E essas condições, se não bem tratadas, se não bem acompanhadas pelo teu médico, realmente vocês podem vir a ter algum problema de visão no decorrer do tempo, né? Mas agradecer e espero que, assim, que isso realmente cresça, né, o videocast, e que mais pessoas acessem e estejam realmente bem informadas com isso daí. Perfeito. Obrigado, Michel, por estar à frente aí e aceitar esse desafio pela sociedade. Obrigado. Parabéns. Pessoal, então até o próximo programa aqui no canal Ver Mais. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau, tchau.